Muito bem, sejam muito bem-vindos ao Café Cultural, um programa do Anatomia da Propaganda em parceria com Além da Última Página. Eu sou Rubens, o propagandista, com grandes poderes vem grandes encheções de saco, e eu tenho comigo o meu grande amigo Felipe, do Além da Última Página. E aí, Felipe, tranquilão? E aí, meu grande amigo, como vai? Boa noite e boa noite à nossa seleta audiência. Estamos de volta, hein? Vocês Estamos de acharam que volta. a gente tinha sumido, se enganaram. Mas com belíssimo de um atraso, mas faz parte da vida. E hoje nós temos, então, nossa quarta e última parte do nosso programa sobre o Watchmen. Nós falamos sobre os personagens, nós falamos sobre o enredo, nós falamos sobre os spin-offs, filmes e a trilha sonora dos filmes, né? Falamos principalmente do quadrinho, né? Que é o mais importante, e algumas curiosidades e discussões, mas nós não fizemos a nossa discussão sobre as motivações e filosofias dos personagens, que eu acho que é o creme de la creme, a cereja do topo do bolo da nossa discussão, porque são as ideias por trás de cada motivação, por trás de cada psicologia, né? De cada estrutura psicológica dos personagens, e isso traz luz, principalmente a grandeza do autor, certo? Então, Felipe, antes da gente começar esse programa, vamos para o nosso de praxe, né? Recadinhos da paróquia. Então, Anatomia da Propaganda, estamos com atraso por conta da vida, a vida está atropelando, feito um trator, E ela não para. mas não para, mas enfim, aos poucos vamos retomando, e não vou tocar para outros conteúdos antes de fechar as séries do Watchmen. Eu sei que parece estranho, tá? Watchmen direto, mas eu acho que é legal fechar esses conteúdos dos personagens nos vídeos do YouTube, tá? E também algumas postagens. Mas é isso, gente. Por mais que não esteja sendo conteúdo por enquanto, mande mensagem, mande a sua opinião, que eu vou ler aqui no programa. Tá E bom? digam se estão com saudades também, inclusive, é bom saber. É, importante, né, cara? Mas e também é uma satisfação estar gravando de volta aí. Não sei se eu desacostumei, se eu estou quer não mais com costume de gravação, mas vamos ver se vai dar certo, né? E aí, Felipe, que temos do Além da Última Página? Então, temos tocado postagens semanais a respeito de literatura, cinema. Essas últimas semanas foram mais sobre cinema. Cinema da década de 80, cinema da década de 90. Falamos um pouco sobre Tim Burton. Indicamos o incrível filme Os Fantasmas se Divertem, com um dos meus atores favoritos da vida, o eterno Batman de 1989, Michael Keaton. E ao longo dessa semana teremos algumas indicações sobre Jim Carrey, teremos indicações de documentários na Netflix sobre atuação e comentários a respeito do filme mais novo e recente de Adam Sandler pela Netflix, um drama existencial e profundamente melancólico, intitulado O Astronauta. Aguardem. O Adam Sandler aí, com novos rumos, né? Tem Você surpreendido, gosta né? dele, né? Você gosta Demais. dele. Eu gosto dele, É, mesmo quando ele faz a comédia mongoloide, até os dramas existenciais que ele tem feito, eu consigo gostar da. É porque eu sou meio mongoloide também, né? Então, dialoga comigo. Tem a copla com a alma, né? Um idiota reconhece o outro, eu gosto da Adam Sandler, Não, pior que de eu, todos os. eu, eu minto, né? Eu digo que eu não gosto pra parecer inteligentinho, mas eu assisto escondido. Então, tô dentro. Tá bom. Eu Tem só não coisas divulgo, que né? vocês nunca saberão que como Nickelback e Adam Sandler, vocês nunca saberão que eu consumo esse tipo de material. Mas enfim, Nickelback é meio foda aí também, eu já, né? só leio literatura clássica e vejo filmes do Tarkovsky. Muito bom. Mais escondido. Mas enfim. E quebradeira, Felipe, tá. Só no cansaço aí. Porra, esse negócio de cerveja aos finais de semana, cara, não dá, né? Mas a vida adulta, ela obriga, né, cara? Você trabalha e aí chega final de semana, você precisa fugir das preocupações da vida e a Heineken tava em promoção, aí já viu, né? Isso é um Ai, problema. cara. Esse tipo de coisa não te contam na escola quando você tá lá no final do ensino Não, médio. não, Não te não. falo que a vida de adulto tem essas coisas assim. Trabalho, calvície, conta, boleto, agiotagem, É, esse tipo de coisa. calvície, eu já tô indo, tô nas últimas aqui.
Tá quase. Calvo guaxinim, conhece? Parece que eu tô com parece que eu tô com guaxinim em cima da cabeça, aquelas perucas de guaxinim, né? O Pô, calvo eu ainda tô não me é calvo, iludindo mas ele com. está quase. Hã? Eu tô me iludindo com minoxidil ainda, né, cara? Não, Essa não, não, não. propaganda de internet aí. Não, tem que ser a moda antiga. Mas beleza, então falamos, se você não escutou os outros, se você caiu de paraquedas, não conhece a obra, não conhece os personagens, tá? Minha, claro, a primeira recomendação é que você leia o quadrinho, né? Mas se você não leu o quadrinho e quer, a minha outra recomendação é que você sempre leia a obra ou assista o filme antes de ouvir opinião ou ouvir alguma aula sobre isso para você ter a sua impressão inicial, tá? Mas seja livre e se você quiser ouvir o conteúdo, tá? A gente fez um episódio não, né? 3 episódios em que mesmo quem não conhece, quem não teve contato com a obra, vai Vai se entender entusiasmar. tudo. E não, além disso, né? Vai entender tudo, né? Aliás, vai lá que realmente, cara, eu recebi alguns feedbacks aí do pessoal falando que, pô, não tinha lido. Até teve um amigo, um grande amigo aí me xingando, dizendo que a gente estava dando spoiler. Ele parou de ouvir o episódio e falou: Deixa eu ler essa droga desse quadrinho aí para eu escutar logo até o final, tá? Que é muito bom, né? Mostra que a gente tá empolgando o pessoal a consumir coisa legal. Mas se você quer ouvir esse episódio agora e não quer estar perdido, né? E você não leu o quadrinho, vai lá, tá? Escuta os episódios que você vai entender mesmo sem nem saber o que é o Watchmen. Beleza? Mas é isso, então vamos começar. Esse episódio eu carinhosamente apelidei ele, de maneira informal, né? De aqui, quer ver? O moral, o amoral e o indiferente, a filosofia de Watchmen, que nós falaremos dos núcleos os principais, né, gente? Eu sei que tem vários núcleos, tem vários personagens, tem um mundo todo que é criado, mas vamos falar um pouquinho. Aqui a gente vai focar principalmente nos personagens principais, nos núcleos principais, tá bom? Que é o comediante, a espectral mais o coruja, que é um núcleo que a gente considera um núcleo só aqui, tá? O Dr. Manhattan, o Ozymandias e o Rorschach. Claro que quando a gente estiver discutindo eles, a gente vai falar um pouquinho de outras coisas, até para ilustrar, tá bom? E aí, Felipe, vamos começar a falar sobre o comediante. E eu queria te fazer uma pergunta. Se você leu o Before Watchmen do comediante especificamente. Alguns eu não cheguei a ler, aquele spin-off. Mas você chegou a ler o Cara, spin-off o do dele? comediante eu li, mas já tem bastante tempo. Você E eu lembra mais lembro ou que menos? ele mostrava o entrelaçamento do comediante com mais profundo com a política norte-americana, a relação dele com a família Kennedy. Mostra que ele, inclusive, é o responsável pela morte da Marilyn, né? Sim. Eu lembro mais dessas partes, porque não foi um dos que me chamou mais atenção. Eu li isso aí já tem bem uns 10 anos. Então a Lembra só. memória é seletiva, né? Se não é uma Não, coisa que te chama muita atenção, ela acaba sim, não sim, armazenando, né? sim, sim. Não, não, é só para o pessoal entender, o que eu estou citando aqui é o Before Watchmen, que é um spin-off, tá? Não é o quadrinho original, tá, gente? Ele é escrito por outras pessoas, tá? Outros desenhistas, outros escritores, beleza? E é muito criticado, são vários, né? De vários autores diferentes. Sim. E o Before Watchmen, tem amores e ódios, né? Ele não é um negócio muito unânime, assim, igual o quadrinho é. Raramente você vê alguém falando mal ou tal, e tal. Mas o Before Watchmen, ele divide bastante opiniões, tá? Por que que eu perguntei isso? Por que que eu tô iniciando com o Before Watchmen? A gente já falou no episódio. Tem um episódio 3 que é só sobre spin-offs e filmes, tá bom? Mas eu detestei o Before Watchmen do comediante. Eu vou fazer esse gancho, você vai entender por quê. Porque o comediante é um personagem, assim como todos, né? Ele é um personagem muito complexo, muito profundo. E o Before Watchmen do comediante, eu acho que você vai lembrar disso aí. Ele torna o personagem muito raso, raso demais.
não chega nem aos pés, né, nem ao dedinho mindinho dos pés do que é a construção do comediante no quadrinho, né? Mas o que eu queria falar com isso é o seguinte: o comediante, ele é um personagem que ele vai representar não a imoralidade, nem a moralidade, nem a indiferença. Ele é amoral. Ele está desconectado de moralidades. E mais interessante do que isso eu acho que o Before Watchmen falha demais. Ele tenta, você vê como é o nível, né, dos escritores, né? Ele tenta fazer o mesmo jogo do original, que é aquela amoralidade com um design de moralidade, que isso que torna o negócio genial, que é um cara que é extremamente amoral, mas ele está todo com um design, né, com signos de moralidade, tá? E isso no quadrinho original é muito forte. É um personagem que ele Sim. representa o uso da força de maneira, como se diz, assim, mais crua, né? De uma maneira mais pragmática, no mau sentido. O comediante, ele vê tudo como uma grande piada, ele vê a hipocrisia das coisas, ele vê na força a única comunicação, a única filosofia, a única resposta, a única moeda que pode ser usada para você resolver as coisas, né? E isso traz grandes problemas, porque você vê que no fim das contas, as coisas boas, né, que fazem o ser humano ser um animal ao mesmo tempo maldito e glorioso, ele joga tudo isso no chão, né? Você vê nenhum traço de piedade, de amizade, de compaixão. Então, ele é o personagem amoral por excelência, tá, dos quadrinhos. E no Before Watchmen ele fica, né? Tem umas discussões lá, tem uma pseudo-amizade com Kennedy, um negócio meio, achei bem fraco, assim. E muita ação demais. Porque ele é um personagem que ele é um soldado perfeito, Uhum. mas a ação dele fica muito em segundo plano, assim, diante da complexidade dele como construção, né, de ser humano, de arquétipo também, tá? E no quadrinho do Before Watchmen ele é muito um cara da ação, fica muito focado na ação. O que eu senti, muita gente pode ficar irritado com a minha opinião, é como o escritor não soube explorar tão bem essa profundidade do personagem, ele jogou com aquela construção superficial que encanta, né, o leitor mais adolescentoide, né, que é o cara da violência. E a violência, ela é muito bem explorada. Aliás, as ações de violência do comediante são muito bem exploradas no quadrinho original, mas ela tá bem acoplada com a complexidade do personagem, tá bom? Não sei se fez muito sentido, Felipe, ter introduzido o Before Watchmen como gancho, mas eu achei que ele explica bem, assim, o quão o Alan Moore ele foi genial, assim, na hora de desenvolver esse personagem. Eu acho. A gente já falou isso aí desde o primeiro episódio, uma das paradas que mais encantam, vamos dizer, na parte de personagens, né? Além do roteiro, da história, da trama principal em si, é porque os personagens não são monocromáticos e também não são imaculados como costumam ser os personagens das histórias em quadrinhos mais convencionais, né? Então, como era uma minissérie isolada e tal, e o Moore é o criador de cada um desses personagens, ele teve uma liberdade criativa total, e o quadrinho é mais voltado para o público adulto, então ele pôde explorar dentro de cada um dos seus personagens algumas características da personalidade humana. Uhum. E todos eles têm suas complexidades, e todas chamam a atenção, inclusive até os que são mais simples, sobre os quais falaremos mais adiante. Mas eu não sei, o comediante, a gente fala. E o Before Watchmen que tu disse, ele tenta dar um background a mais pro personagem, porque é uma história solo, e acaba falhando nisso, porque talvez o escritor não seja tão inspirado quanto era o Moore, ou talvez o cara viu uma abordagem ali, tem posição editorial, enfim, a verdade, o fato é que o quadrinho talvez ele não seja ruim comparado a outras coisas, mas comparado à obra original, sem dúvida ele deixa a desejar se você compara ao material original. Mas falando do comediante em si, eu não sei o quanto a gente atribui tamanha complexidade a ele,
quando se a gente fosse simplificar, vamos tirar toda essa bagagem filosófica que a gente talvez tente atribuir, e na verdade o Ed Blake talvez seja simplesmente um cara extremamente violento, que usa de desculpas para explorar a sua violência neandertal, por assim dizer. Porque Sim, mesmo sim, quando ele sim. vivia num tempo mais simples, você entender que o comediante ele amadurece como um personagem complexo a partir do momento em que ele descobre a trama do Ozzy. Ele vê, caralho, o Uhum. cara vai matar a humanidade a partir, né, ele vai matar milhões de pessoas para salvar bilhões, mas assim, ele vai sacrificar o pessoal e ele não tem nenhum receio em fazer isso aí. Então você vê que o Ed sofre com isso. E talvez isso atribua uma camada de complexidade ao personagem. Mas lá nos anos, na primeira formação de Vigilantes, nos Minutemen, apesar de ser ali, ele tinha 18, 16 anos, ele era um moleque novo, mas ele já era extremamente Sim. violento, a ponto de tentar violentar sexualmente uma colega de trabalho. Então ele era um cara que dava voz à sua violência extrema, e aquilo lhe dava absurdo prazer em ser violento, sem toda uma justificativa existencialista para isso, saca? Eu não Sim, tô sim. dizendo que isso diminua o personagem enquanto uma figura interessante e até mesmo complexa. Mas eu acho que o Ed é simplesmente um cara extremamente violento e ele consegue, trabalhando para o governo, ele consegue um aval para fazer isso aí sem se fuder, sem sofrer sanções legais por isso, saca? A gente vê essa Sim. violência nua e crua dele quando ele tá trabalhando com o Coruja para deter as manifestações ali da greve policial e tal, e ele vai e arregaça a população sem dó. E aí, quando o Coruja fala, mas de quem que a gente tá protegendo essas pessoas? Foda-se, deles mesmos. Então o cara tá Sim, ali a sim. mando do governo só pra ele dar vazão aos seus instintos extremamente violentos, saca? Eu vejo o Ed um pouco mais nessa forma. Outros personagens têm um background filosófico existencial muito maior, referências políticas e tal. O Ed, eu acho que ele é simplesmente um cara extremamente violento pra caralho mesmo, saca? Uhum. E nisso, eu acho que nisso, cara, eu acho que nisso, eu acho que essa simplicidade de não ter uma razão, o que eu dizia assim da razão filosófica isso é legal que você falou, que dá para puxar um gancho, que não reside nele, né? Na verdade, a complexidade, a profundidade do personagem tá na existência dele, não dentro dele, né? Mas ele como agente do mundo, né? E porque essa simplicidade da violência é uma coisa muito interessante, é uma leitura muito interessante. E eu vejo nele assim um misto, ele é um misto do guerreiro violento, a gente Uhum. falou da figura ariana, né, no sentido grego, né, do deus, que os gregos tinham dois deuses, um da guerra violenta e outro da guerra justa, que era Palas Atena, e o Ares, ele não era muito querido, né, por conta dessa, Sim. dessa face dele, e o Blake, ele é um cara, ele é um Ares personificado. Então ele é uma mistura do bobo da corte, que é o que consegue jogar com essa metalinguagem, né, do mundo, que ele consegue ver os bastidores das relações humanas, ao mesmo tempo ele também é um cara da violência. Eu acho essa mistura uma coisa bem legal, assim, porque ele é o cara que provoca todo mundo na realidade. O Dr. Manhattan, por exemplo, está acima de tudo e ele está acima de todas as questões porque ele é um semideus, mas ele não provoca tanto quanto o Blake com suas limitações humanas, porque o Blake ele joga numa arena muito mais sombria que o Dr. Manhattan, que é o próprio inconsciente, que é o próprio medo e as próprias crenças primárias, né? E as pessoas elas ficam intimidadas porque ele vai bem na ferida, ele identifica as feridas e ele vai lá, né? Ele provoca e ele joga com as contradições e com as incoerências. Eu acho isso bastante interessante, mas como você falou, eu vou concordar. Ele como ser, né? Que sabe que é, né? Ele Sim. é muito simples. E isso é uma coisa que se vê num quadrinho da década de 80, que hoje é uma coisa que me incomoda muito, que é tentar explicar sempre a origem da violência, a origem da maldade. E às vezes não tem origem para maldade, às vezes é igual o Coringa, cara. O Blake é uma Sim. mistura de Capitão América deformado, né? Com um Coringa. Ou seja, é um mal que vem do nada e ele simplesmente tem a motivação da pura violência. Não é igual o Rorschach que tem o sofrimento da infância, não sei o quê. Tem Não, traumas o que o Blake, levaram a ser quem ele é. O Blake ele já é assim, né? Foda-se. ele já é, ele só gosta de ser violento, e ponto.
Não tem muito o que Sim. explicar. E isso eu acho que falta muito hoje às obras pop atual, é justamente essa. Eu acho muito. O filme do Coringa eu adorei, tá, pessoal? O filme do Coringa atual eu adorei. Mas e essa parte de querer explicar a origem do vilão é uma coisa muito chata que tem acontecido. Porque existe o mal puro e simples. E isso é Sim. uma coisa humana. Isso existe, cara. Você vai ver nas Eu obras. acho que É, tem coisas, narrativas em que funciona e outras em que, quando você explica demais a origem do cara, ele perde a aura de vilão foda, saca? Vou te dar um isso. exemplo clássico disso aí. Quando você assiste a trilogia original do Star Wars, o Vader é um vilão galáctico, ele é um vilão que ele impõe a presença dele, impõe medo e tal. Então você fala, caralho, esse vilão é Sim. de primeiro escalão. Quando saiu a prequel, né, o episódio 1, 2 e 3, em que se conta a Aham. origem do Darth Vader, ele perdeu muito da imponência de vilão, porque aí você viu quem ele era e por que ele caiu. Não, ninguém quer saber disso aí, cara. Você Não, quer ver o não. Vader passando o cerol na galáxia mesmo, Sim. como, porra, o braço forte do Império e tal, porque ele é um vilão que ele rouba a cena da parada. Então não tinha necessidade do background de vida pregressa dele e de por que ele chegou e tal. Não, isso não interessa. Talvez do Blake talvez seja um pouco desse caso, né, cara? Uhum. Eu gosto dessa. Ele é inspirado em outro personagem também, mas essa definição de um Capitão América caído, eu acho que faz bastante sentido quando você vê ele como um símbolo do poderio do Isso Estado é. norte-americano, na verdade, né? E assim como o Estado norte-americano, a bandeira, ela não é imaculada, ela é suja de Uhum. sangue pra caralho, a bandeira norte-americana, né? E não Sim, sangue sim. americano, mas sangue de outros países, né? O Blake, as mãos do Blake são completamente sujas de sangue, e não necessariamente por um propósito, né? E sim Sim. pelo prazer da violência nua e crua. Eu sou um. Eu admito assim que eu gosto muito da cultura anglo-saxã, né? Gosto muito da história americana, de algumas leituras de valores e tal. Eu acho que o Blake ele representa muito a América criticada, né? Porque tem, assim, a América tem as suas virtudes, tem as suas conquistas, mas tem o seu lado, como qualquer nação, né, gente? Pô, Sim, peraí. Mas a América tem o seu lado caído, que foi muito trazido à tona depois do Nixon, inclusive. Olha só, né? Faz muito sentido. A América do Vietnã, a América do Nixon, né? Aquela América dos movimentos de liberdade que às vezes se tornaram exacerbados, né? Aquela América que as pessoas tem que fazer assim. A pessoa fala, nossa, a era de ouro americana da década de 50, 60. Mas depende para qual grupo social também, né, gente? sim. Que para os negros era uma merda também. Mas tipo, a pessoa fala muito, vê o Madman, nossa, aquela América da década de 60, 50, os valores. Mas tinha gente que estava se ferrando naquele momento. Mas essa noção da América Imaculada, ela é muito, a quebra dessa visão é muito representada no Blake. Eu acho que ele é a transfiguração dessa crítica, né? Enquanto você vê também outros personagens fazendo jus à moralidade, etc. Mas não o Blake. O Blake é aquela América que adotou um maquiavelismo. Sim, O Blake é a América do Nixon. Blake é a América do Vietnã, tanto que ele está muito ligado com essas duas coisas. E o sim. Blake é a imoralidade escondida debaixo do tapete das décadas anteriores, e ele também demonstra isso durante a sua passagem nos Minutemen. Então, Blake, ele é o espírito caído da América, aquela América que tem problemas, né? Enquanto tem uma América virtuosa que tem conquistas gloriosas, você tem do outro lado uma América que tem problemas gravíssimos, e essa América é o Edward Blake, é o comediante. Eu acho que ele fez uma representação com aquele bigodinho de Clark Gable, bem a lá, porque né, a figura dele, a estética dele é muito de América Imaculada, né? Se você olhar, ele é o lutador, ele é o guerreiro, ele é o bom Usa as cores soldado, da bandeira, né? ele tem um bigodinho Clark Gable, porque aquele bigodinho parece uma besteira, mas ele é um signo muito interessante da América, da Era de Ouro de Hollywood, né? Ele tem uma pinta de galã da Era de Sim. Ouro. Então, tudo isso, cara, cria uma estética que é contraditória e torna a coisa muito, muito rica, né?
tem uma tensão. E ele também, as falas, os discursos dele são contraditórios. Ele cita o nome de Deus ao mesmo tempo que faz coisas horrorosas, né, enquanto cita o nome de Deus. Não que ele é religioso, tá, gente? Vocês escutem os episódios, a gente explica isso. Mas são como se diz, as interjeições, né? Interjeições, estou falando errado aqui a palavra, mas enfim, são aquelas expressões automáticas, né? Veja, as pessoas geralmente elas desistem de falar as palavras quando está saindo. Eu não desisto. Eu acho um substituto. O HD fica pesquisando, né? Não dá, cara. Tem gente que não sabe falar iogurte, mas o Blake, isso é verdade. É verdade. O Blake, ele traz alguns jargões e coisas que são de virtude profunda, mas a ação dele, como na hora da grávida, né, lá no Vietnã, aquela cena que ele atira na grávida que tem um filho que provavelmente é dele, Sim. e ele cita o nome de Deus, assim, automaticamente, né, sai como jargão. Então isso é estética, né, é uma estética vazia, né, ela não tem um lastro, mas ela tá lá. Então, eu acho a estética... O que eu mais gosto no comediante é essa contradição entre a estética e a essência dele. E como ele representa a América no seu uniforme, nas suas ações. Ele é um aliado do governo americano. Ele é um braço... Porque o Manhattan não pode ser o braço da América, do governo americano em todos os lados. Porque tem ações que você precisa de alguém que trabalhe nas sombras. O Blake não só é um bom soldado, competente na luta, mas ele age nas sombras, assassinando, criando intrigas. E eu acho que isso faz dele um personagem muito bacana. Ele é um agente da política internacional norte-americana, né? Sim. Isso é citado quando ele resgata os reféns do Irã e tudo, né? Uhum. E é foda porque ele é sujo, né, cara? Como a política, o jogo político a verdade política é essa, externa, né, é suja, pô. Quando você vai pegar quadrinhos mais clássicos, até contemporâneos também, do Capitão América, dos Vingadores, a própria representação do Capitão América no cinema é uma parada completamente imaculada, né? Sim. Ela não. O Capitão América é a representação mais limpa e pura da bandeira. Ele não tá aí pra assim. Você não quer misturar o nome do Capitão América com intrigas políticas, com sujeira política, com intervencionismo norte-americano que mata a gente. Tal. Não, nós somos o sonho americano e ele permanece mais vivo do que nunca. Do Blake justamente. Já não. Sabe? O cara que conta a mentira do sonho americano, ele mesmo não acredita, saca? E isso aí. Ou ele não liga, né? Ou ele nem liga. Isso aí contribui para o crescimento, para você enxergar o personagem como uma figura interessante, apesar de ser uma figura execrável, né? Sim, completamente. Assim, se você. E você, ao mesmo tempo, você gosta dele, você fica sentindo tem um sentimento estranho, né? Tipo, por que eu tô gostando desse cara? Porque a gente é atraído pela moeda de força. Você falou um negócio, eu ia pegar um gancho, cara, acabei até esquecendo. Você falou que o Blake, ele se horroriza com o plano, né, do Ozymandias. Sim, do Ozymandias. Por quê? Porque é um plano que está ligado à ideia da força, a destruição. Ele não vê, claro, a parte mais complexa, mas a linguagem, como ele só lê a linguagem da força e a força com a intriga, até a intriga está dentro do campo da força para ele. Essa intriga do Ozymandias, ele choca ele, né? Porque ele conhece a linguagem, ele opera nessa linguagem. E essa linguagem choca ele. Então, eu acho isso interessantíssimo. Tinha até esquecido, né, de comentar isso, mas o que você falou é interessante, cara. Realmente, a única coisa que choca ele, né, que deixa ele desesperado, é ver que, pô, existe alguma coisa no campo da linguagem da força, absurdo, né? Muito além do alcance dele, né? Ele não pode escapar, inclusive, né? E do qual ele não pode escapar. E essa impotência deixa ele muito confuso. Muito, cara, muito legal essa leitura. Mas eu acho que, em contraste com o Blake, nós temos um banho de Blake durante os quadrinhos que incomoda muita gente. Se você, meu grande amigo aí, o mestre Ivan, no churrasco me disse, eu estou gostando do comediante, né? Devo me preocupar? Não deve. Natural. Natural. Ele falou um tom de brincadeira, acho que era mais ou menos o que ele tinha me falado. Se eu estiver errando a frase aí, você depois vai me corrigir, mestre, nos comentários. Mas era mais ou menos isso. Não, cara, é realmente
é o fascínio pelo homem de força. Mas, em contraste com o Blake, para dar uma pausa na imoralidade, na violência, na amoralidade, na violência extrema, nós temos em contraste o núcleo do homem comum, Sim. que que muita gente despreza. Olha aí, então a gente fala, porra, o Coruja e a Espectral são os mais chatos de todos. Aí você critica o Edward Blake ao mesmo tempo que você despreza o que existe de realmente virtuoso, que é o homem que quer ver em paz. Sim. Mas ao mesmo tempo ele faz atos, ele se levanta e faz atos de heroísmo, tá? Tô falando assim, a gente pode botar a Espectral e o Coruja, agora nós vamos falar um pouquinho deles aqui, a gente coloca eles no mesmo núcleo, mas claro que ambos têm visões e desejos e motivações diferentes, tá bom? Mas o que eu falo assim, são duas pessoas que não têm grandes arroubos de filosofia ou a sua existência é algo que é um buraco, né, um abismo incomoda, mas ao mesmo tempo eles trazem aquilo que é precioso, na minha visão, tá, gente? Que é precioso no ser humano, que é a simplicidade. É o amor genuíno. E você vê que mesmo no homem comum, você encontra dramas profundos, né? Dramas profundos, que muitas vezes são desprezados. O Sim. drama do Coruja, ele é um drama muito, muito bacana, cara, daquela coisa de, pô, será que minha vida é isso aí mesmo? Que é o do nosso drama. Ninguém aqui tem drama do Ozymandias. Eu e você não temos. Não ficamos pensando, nossa, eu deveria ser o cara que vai salvar a humanidade. Não, cara, tá muito longe da gente. Eu Ou não a gente consigo nem também. pagar minhas contas em dia, pô. Sim, e a gente também não pensa em dar uma machadada na cabeça de uma velha porque ela tá atrasando a fila do supermercado, como o Edward Blake, entendeu? Dar tiro em grávida, não, tá muito longe também, tá? E de ser também um semideus ou coisa do tipo. Não, o leitor, geralmente, ele é o que o Coruja é, ou o Sim. que a Espectral é. Que são pessoas que se olham no espelho e pensam, porra, cara, mas minha vida tá uma bosta mesmo, hein, cara? Eu sou isso aqui, eu ganhei peso, tô com uma pança, tô ficando calvo, entendeu? Não tem mais, o cara tem brocha, Sim. todos os dramas. E mesmo assim ele se levanta e comete um ato de heroísmo e corre atrás para resolver o problema. Eu gosto muito, cara. O Coruja, ele é talvez seja o meu personagem favorito, por mais bizarro que isso seja, apesar o que me traz mais fascínio, obviamente, são o comediante Rorschach, mas eu gosto muito e eu me identifico muito com os dramas do tirando a bruxidão, os caras vão Isso zoar aí agora. é foda. Nunca, Eu jamais. também não. Essa Não, palavra não, eu não, nem que eu é isso. desconheço, inclusive. Mas o Coruja, cara, ele é o que é tangível, né? As pessoas normais. E o que tu acha, cara, do Coruja? Qual que é a tua opinião? Eu acho que talvez talvez vamos elencar algumas explicações do porquê numa primeira leitura ele não seja o personagem que mais chama atenção. Porque eu acho que ao ler um quadrinho, o leitor ele não quer ver a si mesmo num personagem que é um pouco mais fraco, Porra, ou mais boa. frágil, ou ao quebrado, saca? Ele quer projetar, ou ele quer enxergar a si mesmo em personagens, se não mais poderosos, talvez mais icônicos. Porque é difícil o cara Uhum. numa primeira leitura, ele se identificar até com Manhattan, porque é muito desconexo, mas muita gente se identifica com o Rorschach, por exemplo. Ele toma Sim. de assalto a atenção do leitor, porque o Rorschach é um cara que, assim, ele toma as rédeas da situação, ele faz alguma coisa, ele, apesar da estranheza dele, ele, sabe, ele continua combatendo o crime e tal, e as pessoas não querem enxergar a si mesmo como seres humanos comuns, com dramas cotidianos, como pessoas que desistem de certas coisas, como o Coruja desistiu da causa super-heróica. Então eu acho que ele, quando a pessoa vê, ele fala, não, esse cara, eu não quero ser igual a esse cara. Você falou, o cara Sim. tá com um problema de sobrepeso, o cara tem problemas sexuais, o cara tem enfrenta questões profundamente existenciais e tal. Então a galera não quer ver isso aí, a galera quer se Não. projetar em personagens de força, talvez até no Blake, sei lá. Mas quando você. E aí existe um pouco de verossimilhança, talvez quando você atinge a umidade um pouco mais madura e você percebe os problemas do cotidiano e da vida comum, Uhum. o Coruja ele te traz mais semelhança. Ele já não Sim. traz aquela repulsa. Não na palavra não é repulso, mas é como Desprezo. se ele fosse o desprezo. Ele é o jogador que está no banco do reserva
mas quando você atinge a maturidade, você coloca ele em campo, sabe? Pô, esse cara aqui, eu me identifico com o que ele passa e tal. E é o que a gente conversa. Como são 12 capítulos, cada personagem tem o seu momento para brilhar. Uhum. Claro, alguns têm um capítulo, protagonismo a mais em outros capítulos, mas os capítulos destinados à interação coruja e espectral, eles trazem um crescimento muito grande, cara. Se você tiver um pouco a Sim, sensibilidade sim. correta para entender, você fala, putz, cara, isso aqui é foda, pô. Tanto que no final, o que dá a entender? Que quem continua atuando na ilegalidade são o coruja espectral. Por que Aham, ele tá sim. com o cabelo cortado e pintado diferente, com bigode para ele se disfarçar? Porque ali ele já é procurado, ele assumiu outra identidade. A Lori também. Então ele consegue se reencontrar como homem, como herói, inclusive com a sua parceira, a heroína agora, né? A vigilante, né? A espectral. E eles continuam atuando. Isso aí é legal, cara. Você vê a superação dos problemas dele, o confronto com seus problemas mundanos, e nem por isso menos importante, que chamam muito atenção, cara. Se você leu ou assistiu Watchmen há muito tempo e esse núcleo de personagens não te chamou a atenção, eu te convido a reler a obra, cara, sob esse viés Uhum. agora. E apreciar esses personagens dentro das suas limitações. Acho que você vai conseguir encontrar bastante coisa legal, você não acha? Eu acho, cara. Eu, inclusive, quando eu li a primeira vez, muito novo, eu não gostei, eu desprezei. Era natural Eu desprezar achava o meio Coruja chato também. Espectral. Mas agora, depois de uma certa idade, não, cara, isso aqui é bacana. Tem Tem um conteúdo, valor, né? assim, imenso, pois é. E é muito legal ver como grandes obras dialogam com a sua própria maturidade. Sim. Porque é o mesmo quadrinho e são duas pessoas diferentes lendo. Eu mais novo e eu mais velho. E eu gostando de certas coisas e desprezando outras. Tipo, eu achava o Edward Blake muito foda. Porra, ele é um super soldado, não sei o quê. Hoje eu falo, porra, cara, o Edward Blake é um cara que eu combateria, assim, que eu ia me opor a ele, né? Não é alguém de quem eu E gostaria de estar não é perto, né? alguém não é alguém que eu gostaria de me associar, entendeu? Então, e o Coruja, ele não deixa de ser um bom lutador, ele não deixa de ser um cara eficiente no que ele faz, mas ele é freado muitas vezes pelo seu senso de dever, assim, né? De lei, de ordem. Então, ele é A um cara violência que dele é o último recurso, né? é o último recurso, O do mas ele Blake já é o faz. primeiro, né? O do Blake é o primeiro e às vezes sem razão. Então, o Coruja eu vejo hoje muito mais próximo a um cavaleiro, né? Realmente um vigilante moral do que o restante, cara. Ele é o vigilante mesmo. Ele é o cara que tem magnanimidade quando pode, usa violência no último recurso, mas não deixa de fazer isso para combater o crime. E a Espectral, ela é muito engraçado. A relação deles é muito bem trabalhada. Acho que o Moura acertou muito. Ela tem os seus dramas como uma mulher e tal, e são muito bem. Tem uma sutileza muito grande que não descamba nem para super-heroína representativa que Não faz é tudo sexista, porque é né? mulher. Não, e não é também uma mulher frágil de um jeito do tipo, tá, deixa a mulher aí de lado. Não, Sim. ela tem uma importância nos quadrinhos. E é o que é muito engraçado para o cara, o leitor de quadrinhos mais. Você vai saber do que eu tô falando. Que, meu, tem uma mulher aqui na minha história, tira ela. Não quero O saber de Nerdola, né? mulher, meu. É tipo, né? Meu, tem uma mulher aqui. Não, tipo, calma, cara. Ali você tem um drama humano, feminino, muito importante. A relação dela com a mãe, a sua própria sexualidade dela, em contraponto com a da mãe, a sua fraqueza em relação à escala dos outros heróis, mesmo assim a sua força em relação ao resto, né? Mas o que traz ela certas limitações, mas ela consegue jogar em outro campo. Então, assim, ela é muito bem equilibrada como personagem. Acho que o Mura acertou muito nisso, tá? E ela é crítica, assim, ela não é perfeita. Muitos caras vão falar, pô, mas ela abandonou o Dr. Manhattan. Tudo bem, mas ela chegou num ponto bizarro, entendeu? Então, mesmo assim, ela critica até o abandono do Manhattan dela, né? O abandono dela em relação ao Manhattan, ele é muito sutil, assim, não é um negócio tão preto e branco. Você Sim. fala, pô, mas ela abandonou o cara,
mas ao mesmo tempo o cara praticamente não existia, mas isso não dá o direito dela abandonar. Não é um negócio, fica meio dúbio, entendeu? Então, mesmo até nessa leitura, né, do que uma pessoa comum vive em relação a relacionamentos, eu acho que a Lauren traz muito bem, cara. Ela não é perfeita, mas ela também não é deplorável, e muito pelo contrário, ela tem algumas questões virtuosas bem legais, assim. Ela sente a dor, assim, do crime do pai dela, né, o Blake, Sim. em relação à mãe, e enquanto a mãe dela, que também é uma personagem muito complexa, eu adoro a mãe dela como personagem, mas ela diz, não, você não pode perdoar, que isso é errado, o que ele cometeu foi um crime, e no final, a despeito dela achar errado, ela perdoa a própria mãe. Cara, é muito bacana isso, muito profundo, muito bem feito, muito bem trabalhado, né? A gente comentou já na primeira parte sobre. Vamos dar um contraponto, né? Enquanto o Before Watchmen do comediante ele é mal escrito, não acrescenta porra nenhuma à história e tal, não vale a pena. O da Espectral vale muito a pena, cara. Esse eu não li. Esse vale a O pena. Ele é spin-off da bem Espectral eu não desenhado, li. é desenhado. Eu não sei se ele é roteirizado ou desenhado para mulher, mas é uma desenhista. O traço dela é lindíssimo, inclusive. Eu esqueci o nome, é Amanda alguma coisa. Esse vale porque ele o background que ele acrescenta, ele enaltece o personagem da obra original. Porque, diferente dos outros heróis, né, o Coruja, o Daniel Dreiberg, ele escolheu por vontade própria ser um herói. Um vigilante, né? O Rorschach quis tomar as rédeas da situação e escolheu ser um vigilante. Tudo bem, o Manhattan foi um acidente, mas, assim, é fruto do acaso, aquilo não foi imposto a ele. Mas A ele foi um Lore não. escolhido, vamos colocar assim, foi um escolhido. A Lore não, o destino dela foi determinado pela mãe dela. Ela não teve liberdade de escolha de viver como uma. Porque ela é treinada desde a adolescência e tal. Então ela não teve uma vida comum. Né? O Uhum. destino de super-heroína foi imposto por ela, pela mãe. Então, até no momento em que ela tá tendo uma crise, a crise no relacionamento com Manhattan, e ela quer conversar com pessoas, o único que ela conhece para conversar é o Dreiberg. Sim. E ela vai pedir ajuda e ela fala, cara, eu chamei você, porque assim, né, é um amigo da velha escola e tal, mas quando eu parei para olhar a minha agenda, eu não conheço ninguém além dos malditos super-heróis. Pô, essa aí Então, é forte, tipo assim, cara. é como se a vida dela tivesse sido conduzida a um rumo que ela não escolheu e que tampouco se agrada disso, saca? Claro, depois você vê que ela, assim, ela ainda ela Sim. desgosta, ou gosta desgostando e tal, mas ela não teve essa liberdade de escolha, é como se ela não tivesse escolhido a profissão dela, saca? Não, meu pai escolheu minha Sim. profissão. E isso é uma parada e acontece no mundo real, né? É o Os drama do homem pais comum, cara. determinarem É uma coisa muito de nossa, assim, né? justamente. E eu acho isso engraçado, cara. Não, essa união de dois personagens específicos com dramas bastante mundanos e muitos dirão ordinários, né? Ela gera uma É, combinação maneira, cara, de ler quando você tem a sensibilidade adequada, de você parar para ler, para refletir, você termina o capítulo e toma um café enquanto reflete sobre o que leu. Acho isso importante para você conseguir absorver as camadas da história, saca? sim, Inclusive, sim. eu digo isso para nossa audiência escutar isso que a gente fala, não como palavras vazias, mas para refletir e contrapor também. Tem o espaço destinado aos comentários, muita gente tem comentado. E acho legal isso aí, porque engrandece a compreensão da obra, né? Você não acha? Sim, cara, com certeza. Tô entrando num ponto muito bacana, que até complementando, né? A gente vai lembrando aqui, vai falando desses dramas. Esse é um outro drama que é muito importante para ela. Inclusive, nos comentários que tem comentários perdidos lá de estão mofando desse tempo que a gente desse meio tempo aqui, né? Mas faz parte. Mas o pessoal eu tenho comentários positivos, sim, que eu tenho escutado de conhecidos que escutaram o programa e tal. É justamente falar, pô, cara, eu não tinha prestado atenção nesse ponto. E o que é natural, porque você às vezes entra no fluxo da leitura da história, mas eu vou Sim. fazer o mesmo convite, cara. Preste atenção nesses pequenos detalhes, né? Essas pequenas, vamos dizer assim, leituras Nuances, né? sobre nuances sobre a própria vida. Isso que faz o negócio ser interessante.
Então, quando você estiver lendo, eu sei que é difícil, para o Watchmen a gente leu uma vez, depois fez uma releitura para gravar o programa, Sim. então a gente acaba escavando essas coisas, mas tenta sempre quando lê alguma coisa, quando alguma coisa chamar atenção, isso sempre me dá um sinal vermelho, né? Quando alguma coisa fala, pô, mas tem alguma coisa aqui. Quando você se sente impactado Isso. por algum drama e você não percebe, você sente aquela emoção, aquele sentimento, pô, tem alguma coisa aqui. Às vezes Volta você nem sabe o e porquê disso, né? não sabe por quê, mas tem alguma coisa ali. Por exemplo, quando você vê que a Lore não escolheu a própria profissão e aquilo te causa um sentimento, se você voltar atrás, você vai falar, opa, isso aqui é um drama, o Moore ele tá trazendo à luz, né, um drama muito comum das pessoas, que é ser levado por decisões que às vezes não são suas. E a Lore é o personagem que representa isso. Ela é o personagem que traz o drama de ter sido conduzida ao longo da vida e chegar aos seus 30 e poucos anos e falar, pô, cara, eu não conheço ninguém, eu não criei meu círculo de amizades, eu não escolhi minha profissão, eu fiquei num relacionamento que é um drama muito complicado para as mulheres, que é quando ela gasta muito tempo para os homens também, mas para as mulheres eu vejo conversando ouvindo muito isso, né? É o mesmo drama do tipo, pô, fiquei presa nessa situação específica durante muito tempo e agora eu olho para trás e vejo que eu não tenho mais tempo para frente. É, Meu porque da tempo mulher está entra naquela correndo, né? seara da gestação, para Da as que almejam ser gestação. mães e tal, né? É Tem que o hoje relógio o pessoal biológico, varre né? debaixo do tapete, mas é uma questão que, pô, cara, é real. As Sim, mulheres têm um sim. tempo biológico que, porra, é diferente. E a Lauren mostra isso, né? Ela não teve filhos, ela tá mais velha, não tem filhos, e o tempo tá correndo, e ela ficou presa naquilo. Mas eu te interrompi, cara, desculpa, você tava. Não, quando a gente fala dessa parte da lore, eu acho engraçado também, cara, porque se você for olhar a Luz da Razão, a vida dela é meio triste, né, cara? Não, uma Porque merda, se cara. você for ver, ela mora com uma arma atômica, né, cara? Que não gosta dela. É assim que gosta, Assim, gosta, ele mas gosta, mas demonstra ele. frieza. E eu acho que quando a gente entrar no quadro sobre o Manhattan, ele vai gerar reflexões ainda mais perturbadoras até, né, cara? Sim. Porque você vê que ela tenta se relacionar. E o John também tenta se relacionar com ela, só que ele já não entende É, não quer mais saber, cara. os seres Assim, humanos, né, cara? Tanto que enquanto ele tá com ela na cama, ele tá trabalhando ao mesmo tempo e tal. E aí a sim, mulher, sim, caralho, que porra é essa? Não, aí quando ela decide abandonar ele e tal. sim. E aí É isso acaba se aí. envolvendo com o mais improvável, né? O Coruja, e isso a gente já comentou nos outros blocos, consumando o sonho do primeiro Coruja, né? Porque o primeiro Coruja Pois era é. apaixonado pela primeira. Poética quando o Isso, cara diz isso aí, né? Ele era é apaixonado pela verdade, é primeira verdade. espectral. Verdade. E é aquela coisa de que ela estava com o cara mais poderoso, com o ser mais poderoso, mas ela só queria ser vista, ela só queria ter Sim, importância para alguém. E ela encontrou isso no cara mais comum do núcleo de heróis, né? Que é o Coruja. Olha só, sim, cara, isso é uma poesia, é poético isso, né? Ela poderia ter ficado, não poderia ter ficado porque não tem contexto para isso. Mas, tipo assim, tem o Manhattan, tem o Ozymandias, sim, mas ela ficou com o Coruja, porque ele via ela, de fato, ele enxergava ela, né? Ele ama ela, assim, verdadeiramente. Então, isso é muito poético, cara. O núcleo até amoroso deles ali é muito. Não é uma coisa piegas, não é uma coisa bobinha. Romance entre heróis. Não. É no meio de uma merda toda, de um caos, de um sofrimento, de frustração. E no final eles ficam os mais felizes, né? São os que sim. acabam melhor no fim das contas, de todos, né? E Se são os você for menos olhar poderosos. a luz da razão, é mesmo. Sim, sim, é isso aí, cara. Mas e temos então, falando sobre ex-namorados e troca de relacionamentos, né? Nós temos o Azulão, né? Que é, ao contrário dos dois, não é o homem mais comum, é um homem mais incomum, inclusive deixando de ser homem para se Sim, tornar, né, um semideus, né? Não um algo deus, mais. mas um semideus, que é o Doutor Manhattan. Vou deixar essa, porque eu já falei demais, vou deixar essa para você começar, Felipe. Então, eu vou puxar um tema que a gente comentou. Foi em algum dos episódios que a gente gravou. Eu não lembro se foi com a galera do Pequi, mas a gente comentou, trouxe a baila o tema, né, cara, que o poder, muito se diz,
principalmente relativo à política, que o poder corrompe, né? E a gente trouxe a baila que, ao mesmo tempo, o poder desumaniza, né? Eu acho que isso é Uhum. muito personificado no Manhattan, porque quando o Dr. Manhattan surge, John Osterman vai morrendo aos poucos, né? Sim. Ele vai se despindo da sua humanidade e isso é ilustrado, inclusive, graficamente. Porque quando o Manhattan se apresenta como um super-herói aliado ao governo, ele tem um uniforme completo de super-herói. E naquele momento ele ainda tem laços, ele ainda é presente com a, ele ainda interage de maneira mais profunda com os seres humanos e tal. E com o passar dos anos, o uniforme ele vai se despindo do uniforme, que era um uniforme completo, a camisa já vai ficando sem manga. Isso, é. Aí depois, até que ele vai ficando só de sunga. E passando depois, ele começa a andar completamente nu. Porque essas questões Para nossa humanas. infelicidade. Porque a gente olha e fala, caralho, coisa sem noção. Mas se você for olhar do ponto de vista do cara, para ele pouco importa a nudez. Isso aí é uma questão Sim, sim. demasiado humana. É uma questão, sabe. Um pormenor do pormenor do pormenor, É um saca? detalhe, é um É um detalhe. detalhe que para ele, foda-se, saca? Então. Na verdade, o personagem, o Dr. Manhattan, se você for olhar de certo ponto de vista, ele é o personagem mais triste numa perspectiva humana, claro, né? Ele é o Sim, personagem sim. mais triste, né? Porque É, enquanto o ser humano ordinário termina a história dentro do que se pode dizer que seja feliz, né? A Lori e o Espectral e o Coruja terminam felizes, apesar de toda a tragédia. A história de Watchmen não, a gente é não sabe o que bem vai acontecer depois, mas assim, até aquele ponto ok. tá tudo bem. É, Mas o Manhattan, ele fica completamente solitário, isolado, porque não há outros seres como ele com os quais seja intelectualmente instigante interagir. Ele é o homem mais solitário sim. do mundo. Ele é o homem, é a criatura mais solitária do mundo, né? Não há pessoas que lhe despertem interesse de interagir, por isso ele se autoexila em Marte, tenta criar vida e tal. A despeito das suas decisões, do quanto ele interfere ou deixa de interferir na história. A sua omissão é um tema muito discutido entre os amantes de Watchmen, né? Pô, mas o Uhum. Manhattan é um puta do omisso. Mas é que na concepção do Manhattan, omissão é um substantivo muito humano, não se aplica a ele. Né? É Ele já não tá mais assim, no tabuleiro, ele joga fora do tabuleiro de xadrez. É é, diferente, isso né? aí. E ele também, que acontece é que ele percebe as coisas de forma diferente. Então, você fala, pô, mas ele não fez nada. Tá, mas ele não podia, porque é tudo simultâneo. Então é complicado até essa noção, né? Até as ações dele estão sujeitas a uma dinâmica que tá muito descolado do que a gente entende, né? Porra, mas aí que tá. Lá no começo da história, quando o Rorschach invade a instalação governamental, onde ele mora com a Laura, né? Onde ele tá trabalhando e tal. E aí o Rorschach fala para ele que o Blake morreu e que possivelmente existe alguém tentando eliminar os vigilantes das antigas, né? Uhum, E aí a expressão facial do Manhattan não se altera a 1 milímetro sequer. Aí ele sim. fala assim, não, tudo bem, você já veio aqui, já disse o que queria, agora você pode ir. Aí o Rorschach fala, não, peraí, cara, eu tive um trabalho do caralho para conseguir entrar aqui, eu tô te dizendo que o Blake que você conhecia morreu e você nem liga. Aí o Manhattan responde para ele, abre aspas, um corpo vivo e um corpo morto contém o mesmo número de partículas. Por que É, deveria me importar? Morte e vida são abstrações demasiadamente humanas para mim, fecha aspas. E ali você já sim. vê o nível de desconexão que o cara tem com o restante da humanidade, né? Pois é. Que Ao isso mesmo vai se tempo, é. intensificando ao longo da obra, né? Sim, sim. Ao mesmo tempo, o que torna, eu acho que o personagem tão é, grandioso é o fato dele não se desconectar completamente. Eu acho que é uma jogada 100%. genial do humor, é isso. Ele desconecta o personagem muito da humanidade, mas ele não se desconecta 100%. Existe Ele ainda tem aquela um pezinho ali, porcentagem né? que é o que faz algumas coisas acontecerem na trama. Isso é muito bacana, cara. E ele é solitário mesmo, cara, de todos os personagens. O Ozymandias era extremamente. Eu acho que a solidão do Ozymandias é muito mais dolorida do que a do Manhattan, porque o Manhattan não tá com a humanidade, mas também, além dele, só existe um Deus que ele nem mesmo sabe se existe. Ele E nem a fala, gente, né? Deus existe, ele não sei. Ele responde, eu não sei, cara. Tipo, Sim. Deus existe? Não sei. É Ele, porque nem o ele foda é sabe porque se Deus a existe. humanidade deposita expectativas e esperanças muito grandes em cima do Manhattan, né? Sim, Por isso que completamente. perguntam para ele, Deus existe?
Tipo assim, tipo, saca? pô, Como se ele estivesse cara. num patamar divino, assim, de saber tudo do Justamente. universo, saca? E eu acho a cena em que ele vai dar a entrevista, que o Ozymandias maquiavelicamente arma pra cima dele, desgraçado. No Você programa vê ali da o. Márcia Goldschmidt, No do programa. Caralho, Caso é de bem isso Família. aí. E que o jornalista aparece e ele fala das pessoas com quem ele se relacionou enquanto ainda era John Osterman. Terem. E pós, né? As pessoas que ele conhecia como Osterman e depois com quem ele interagiu como Manhattan, né? E essas pessoas pegaram câncer, todas elas e tal. E aí o jornalista joga nas costas dele a causa do câncer das pessoas. Algum personagem cita isso depois. Cara, era difícil de ver por causa da expressão facial do Dr. Manhattan, mas ali ele tava quase chorando. E Isso não eles tem mesmo, eu levam não tô lembrando certinho, o. mas você tem razão, tem alguma passagem que fala disso aí. Alguém diz, eu acho que é o Rorschach até que diz isso aí. E aí você vê um nível de perturbação tão grande, e aí você vê o pessoal em cima dele, querendo saber e tal. É uma jogada midiática fodida o plano do Ozymandias, desgraçada aquele. Puta Sim, sabedoria desbalanceada, né? Porque ele arma perfeitamente para cortar o último fio que ligava o Manhattan à humanidade. Então a Laurie sim. abandona ele descobre que talvez tenha causado câncer em pessoas que ele amava, e aí ele vê até a esposa dele, ela tira peruca, né? Ela já tá careca e tal, e aí ele chama ela para conversar e tal, e aí ele ainda A joga na outra, cara tá, gente? dele. Só lembrando, a outra, a antiga, É né? a antiga Antes da namorada Lore, dele, a doutora Jane Slater, né? Isso. E aí você vê um nível de perturbação absurdo ao ponto em que, o momento em que ele grita, me deixa em paz, ele teletransporta todo mundo para fora do estúdio, pro Uhum, estacionamento. E aí onde você pega o background dele, que tem o grande flashback do Manhattan, né? Que ele vai na sim. instalação onde ele trabalhava, ele pega o retrato que ele Linda cena, tinha, inclusive. Linda cena do linda quadrinho, cena, inclusive, aquilo. e aparece ele caminhando completamente nu pela instalação e depois vai para Marte e ele olha a foto. E aí é engraçada a estrutura narrativa do quadrinho, onde ele mistura passado e presente. E ele fala das É. datas, é isso que pesa. 2 de outubro de 1900, sei lá, 70 e E tantos. Tenho whatever. tantos anos, estou num bar, conheço uma mulher e ela me oferece uma bebida. Essa é a primeira vez que uma mulher me oferece uma bebida. Sim. Estou há 45 dias, né? Não sei a data exatamente, mas a essência da parada é essa. Estou há 45 dias do acidente. Tantos dias Ele vê tudo depois, estou simultâneo, né, trabalhando, é cara? simultâneo, cara. Isso aí é pesado, velho. Porque Sim. se o cara tá lembrando disso aí, é porque ele Ele tá tá triste, vivendo né? aquilo. Não, e ele É está vivendo nostalgia. E aquilo. ele tá, mais do que lembrar, ele está vivenciando. Sim, Então é uma nostalgia física, né? sim. É uma parada, então, sabe, ele tá exilado, é como se ele estivesse fazendo uma reflexão simultânea da vida dele, de passado e presente. É E é muito foda. pesado, né, velho? O cara Uhum. sentado em Marte, completamente desconexo e tal, e ele começa a rememorar os eventos desde a infância, quando o pai dele ensina ele o ofício de relojoeiro, e Sim. depois, né, é pesado a história do capítulo dentro do que é possível entender uma semidivindade, compreender, talvez, é interessante. O Manhattan é um personagem muito intrigante. E é isso que me incomoda um pouco na série que a gente já desceu a lenha da HBO. Gosto Ah, de meu alguns Deus. elementos, mas me incomoda porque, assim, ali no Watchmen não Não, tem ali puta mais que. como Ah, voltar. cara, ali não dá, cara. Não O, dá, o, o gente. Manhattan, ele Não se dá. desconectou completamente da humanidade, não tem mais volta. E na série na série da Putz, HBO, cara. ele volta, ele fica dramático. Não, É meio eu bobinho esse quero ser negócio, um meio. humano, então não tem Ah, como, para, cara. né, cara? Não tem mais Para. volta. A partir do que aconteceu dos eventos de Watchmen, o Manhattan, ele se consolidou como uma figura trágica e solitária e pronto. E a humanidade já não importa. Ele olha talvez com um certo pesar, mas não faz sentido, porque ele não é mais humano. Então não faz. O que a série da HBO faz com o Manhattan é retroagi-lo. Não, é Ele horrível. volta casas no tabuleiro. Me incomoda isso aí. Do Ozymandias é uma merda, mas o do Manhattan, pior É ainda. pior ainda. Putz, Isso me é incomoda bastante, horrível. cara. É horrível. Você ter o Manhattan vivendo E. como um homem comum, escondido aqui, casado e tal. Não, cara. Ah, O núcleo cara, dele pelo é amor outra de coisa. Deus. Dá um ovo pra mulher. Toma esse ovo. Frite esse É. ovo. Você vai virar. Ah, Porra. Não vai dá, se não dá. Isso me danar, incomoda né, muito. bicho? Porra. Aquela do ovo foi meus ovos, né, cara? Aquela do ovo É. ali, meu Deus. Putz, cara, que Passar os caramba. poderes e tal. Me Nossa, no incomoda ovo. também. Toma um ovo aí. Porra, caralho, cara.
Tome um ovo. Isso é culpa daquele safado acho que é Damon Lindelof, o produtor da série. Safado esse cara. Nossa, cara, pelo amor de Coisa Deus. que tiver o nome dele, eu já também vou ficar receoso de assistir. Não, puta que pariu. Mas você falou, só queria comentar que você falou da cena da fotografia, nos quadrinhos ali, no quadrinho, né? A cena, né? O trecho que mais me dá solidão, sensação estranha é aquela, cara. É aquele capítulo. Alguma coisa, não é ruim, não é uma coisa necessariamente, eu não sei explicar, é uma sensação de vazio, né, cara? Uma coisa Porque é meio a solidão tétrico, dele é assim, gritante, né? estranho. Mas é uma solidão muito mais pesada do que qualquer uma outra que aparece ali, assim, uma coisa, sei lá, cara, parece uma pedra muito bruta e muito grande mesmo de solidão, que ao mesmo tempo é uma solidão que para ele é estranho tentar entender como é que ele se coloca à frente daquela solidão, né? Eu acho que ele sofre, assim, eu vejo que ele sofre menos que o Ozymandias, ele vai sofrer muito mais com a solidão, porque ele é muito humano. E o Manhattan, ao mesmo tempo, ele tá numa solidão que pra gente é meio inalcançável, assim. Uma Sim. coisa meio, sei lá, É a criatura mais grande solitária do universo, demais, né? mais solitária do universo. Ele não tá nem com a humanidade, nem com qualquer ser supremo que exista, né? Ele tá Sim. num limbo. É isso, o Manhattan, ele estaria num limbo que incomoda a gente demais, assim. Mas as cenas, cara, as cenas são do Dave Gibbons, eu acho que são as que eu mais gosto. São quando ele ilustra, né, a solidão do Manhattan. A da fotografia, para mim, é aquela, se perdendo na areia, assim, de Sim. Marte, é uma coisa belíssima e muito poderosa, né? E tu vê Mas o ele Manhattan, vagando e sim, contemplando o universo, ele fala da atmosfera, porra, é de muito foda, Marte e cara. tal. É um negócio bem. Porra, é muito foda, cara. É a solidão gritante, né, cara? É pesada, né? É pesado. Apesar dele estar vazio, dele estar sozinho ali, a solidão preenche, né, a atmosfera de um jeito que é. Quando o leitor lê de forma assim, né? Você vai parar para prestar atenção e refletir sobre o que tu leu, tu fala, caralho, esse cara, do jeito dele ali, ele tá sofrendo, talvez, né? Sim, mas não dá para saber, Porque. né? Ao Não mesmo dá para tempo saber. o que torna o negócio interessante. Você não sabe se ele sofre, fica nisso, né, cara? Isso eu acho bacana, acho interessante. E daí os materialistas, até tinha comentado, veem nele um deus, né? E na realidade Sim. ele mesmo não se considera um deus, né? Você vê que a humanidade mesmo tem visões sobre ele que ele mesmo tá alheio, né? É profundo demais. Depositam uma carga em cima dos ombros dele que para ele não faz tanto sentido, né? Não. E Ao mesmo aí, tempo, ele é uma arma, né? Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ele ironicamente, é uma bomba ele é atômica uma ambulante, mera né? arma política. Isso que é mais irônico. Ao mesmo tempo, ele é o quê? Ele é um Tanto que grande quando ele some, né? Quando ele se armamento. exila, a galera não fica preocupado com o Doutor Man, com o John Osterman ou até com o Dr. Manhattan. Eles ficam preocupados porque o poderio bélico norte-americano agora retroagiu, né? Agora os Isso Estados Unidos aí. voltou a ser uma nação em paridade bélica com as demais. Sim. Então os Estados Unidos se sente ameaçado, mas tá cagando e andando se o Manhattan tá vivo ou não. É tipo assim, caralho, agora a nossa arma mais poderosa sumiu. Como é que vai ficar o Justamente. país agora? Saca? Ele é objetificado total, né? Isso é solitário também. E é solitário também. Isso é solitário. Porque há pequenos momentos na história, quando o Rorschach ele aperta a mão do Coruja e fala: Eu sei que eu sou difícil, mas você é um bom amigo. Ou Sim. quando ele e a Lauren, o Coruja e a Lauren têm seu romance. Ou quando o Blake chora, né? Ou quando o Ozymandias ele se coloca em dúvida, né? Dos seus próprios planos, né? Ou se coloca no pedestal solitário. Aquilo é muito humano e muito precioso, assim. Você vê um calor de humanidade. No Manhattan, quando ele tem um lapsus de humanidade, é sempre de um jeito muito sofrido, muito negativo, assim, é muito baseado em grandes sofrimentos. Mas ele vai ter um grande lapso de humanidade que é o que salva todo mundo, né? Que é enxergar o milagre da vida, da Sim. probabilidade do indivíduo. Que aquilo eu acho bem bacana, assim, que o Morley colocou
quando ele fala que, quando ele entende que o fato da Lauren estar ali, ela, como uma pessoa única, né, é algo que vem de probabilidades muito baixas, assim, Eu acho maiores, né? legal porque ele dá uma concepção de milagre do ponto de vista físico. Eu acho isso aí Isso, fenomenal, velho. Ele ao não mesmo fala tempo é um de milagre, milagre né? na concepção estritamente religiosa, mas na visão como um doutor em física, né? Sim, é isso aí. Ele usa a matemática, ele não exclui, Sim, gente. Para você que está pensando, mas ele exclui a religião. Não é isso. Ele, na realidade, ele não está colocando em caixinhas. Ele usou a linguagem dele, o entendimento dele e a matemática para dizer, olha, cara, aqui está um milagre. O que é um sim, milagre? Eu não sei nem se Deus existe ou não, mas aqui está um milagre de probabilidades bizarras, assim, fora totalmente fora do eixo. Então, o fato de, por exemplo, a gente estar aqui, como a gente é, né? Só para o pessoal entender, para não parecer uma coisa meio besta, né? Tipo, o milagre da vida. Você está aqui, como você precisa, coach agora, né? O Manhattan Coach, né? Nossa, você é um milagre. Não é isso que ele quis dizer. É tipo, cara, já parou para pensar que você ser você mesmo, para isso acontecer, uma ligação de pessoas teve que fazer combinações de uma tal maneira que chegou até você exatamente do jeito que você é. Então, isso que o Manhattan está dizendo, foi, cara, a árvore de combinações anteriores de pessoas em gerações, e gerações, e gerações, para ter dado nesta pessoa específica, é uma combinação muito, muito fora do comum, né? Aliás, sim, fora do comum não, totalmente fora de uma probabilidade bizarra. Então, isso que ele está dizendo para a Lauren. Então, ele enxerga naquilo um milagre. E aí ele decide salvar a humanidade porque ele vê em cada individualidade um milagre, milhões de milagres, né, acontecendo ao mesmo tempo. Isso, matematicamente, é a matemática que faz ele voltar a dar importância, né? Não é as pessoas, é muito engraçado que não é o amor pela Lauren, que é um negócio meio estranho, não é isso. É a probabilidade matemática que faz eles faz ter um sentido, lapso de concordo. paixão pela própria humanidade. Então, até nisso, eu acho que é coerente a maneira como um ser desse, né, ele se aproximaria, se reaproximaria da humanidade. Achei que foi Sim, bem trabalhado pelo Moore ali. E eu acho que essa é uma cena que é bem mal compreendida, eu acredito que seja mal compreendida, tá? Que a galera fala, o Manhattan virou coach agora, aquele momento de Marte lá, que ele fala que cada um é um milagre. Não, não, mas tenta enxergar você que está ouvindo, na hora que você chegar nessa cena, ou se você já leu ela, tenta enxergar ela de forma puramente matemática. Que aí você vai entender mais ou menos o que estava pegando ali. Se parar pra pensar, é matematicamente uma coisa sinistra, assim. Se colocar no papel. improvável, né? E muito improvável, né? Um milagre, né? Resumindo. Sim. Mas nós temos o homem mais solitário do mundo. Se você. Todos esses personagens que a gente está falando, pessoal, tem nos episódios anteriores. Então vai lá que a gente explica tudo, a gente vai falar de várias coisas. Aqui a gente está complementando com discussões, tá? Então, mas esqueceu disso, aquilo. Ô cabeção, você está ouvindo o quarto episódio. Vai nos outros que você vai ver o que está faltando, tá certo? Não vem aqui xingar, mandar cartinha dizendo, mas você não falou. Vai ver o episódio um, 2 e 3. Né? Não enche o meu saco, pô. Vamos lá. E inclusive o episódio, arrisco dizer, Felipe, a série sobre o Watchmen mais completa existente cara, em inglês e português, velho. Que acho Olha que aí. ninguém. Cara, porque eu procurei, não tem, cara. Assim, a gente realmente varreu tudo que tinha que varrer, tá? Ah, mas vamos lá. E ainda vai faltar muita coisa, tá? Muita gente vai falar, faltou isso, faltou aquilo, porque é muita coisa. Nós temos o homem mais solitário do mundo, o ser mais solitário do mundo, mas aí nós vamos para o cara que eu realmente considero extremamente solitário no seu ego. Para o Manhattan, ele não é grande coisa, mas ele é o homem mais inteligente do mundo. Mais inteligente do Que, mundo. É um que, título o, pesado, hein? que o cupim mais inteligente do mundo seria a mesma coisa, teria a mesma importância para o Manhattan. Você ser o homem mais inteligente do mundo e o cupim mais inteligente do cupinzeiro, né? É a mesma É a coisa, né? mesma coisa. Mas ele é o homem mais inteligente do mundo, Ou o ou o homem maior mais inteligente do cemitério, segundo Ed Blake, né? do cemitério. Que até o Ed Blake conseguiu. O Ed Blake é tão bom que ele conseguiu provocar esse cara. Mas ele ou é o homem mais inteligente do mundo,
ou é o publicitário mais inteligente do mundo? Isso Né? é verdade, hein? Porque ele vai evidenciar se o que a arma mais poderosa de todas, que não é canhão a laser, não é o Dr. Manhattan, é o campo simbólico, é a mídia. Porque se o Manhattan se ficou alterado com alguma coisa, foi no programa da Márcia Goldschmidt, lá, Casa de Família, brincadeiras à parte, mas foi por causa da Eu ficava com mídia. raiva quando via aquilo lá também. É, é o mesmo efeito ali. Mas o Ozymandias é o cara da mídia. Ele é a arma mais poderosa que ele tem é a mídia. Isso é muito interessante, cara. Porque ele tem à Mostra sua até disposição. na última cena, né? Quando ele conta, quando o Manhattan volta tardiamente, né? Aí o Ozymandias tenta desmaterializar e desintegrar ele e tal, aí ele volta, né? Estou muito Sim, decepcionado com você, Adrian. Estou muito decepcionado. Aí o Adrian pega uma parada, né? Aí ele fala assim: o que que é isso? Outra arma secreta? Outra sim, grande arma secreta? Aí ele, pode-se dizer que sim. E aí ele liga aquela parede de televisores e tá toda a mídia debatendo o que que aconteceu sim, e etc. E as nações se unindo e ele mostra que o plano dele deu certo, né? A manipulação dele. Ele dá sim. um checkmate no Dr. Manhattan, né? Ele foi o Alexandre o Grande do século XX, né? O Neil fez as suas conquistas na arma que mais era coerente com o século XX, que é a própria mídia. Então, o Ozymandias, ele representa isso. E não seria o homem mais inteligente do mundo se ele não utilizasse a arma mais importante e poderosa, que é o imaginário humano. Então, ele pode ter arma laser, aquele tigre estranho que ele tem, ele pode fazer aquelas Bubastis. dancinhas. O Bastes, ele pode fazer aquelas dancinhas brega que ele faz no Holiday All Night lá, de colã, aquela coisa bizarra. Pode ser o cara que luta melhor, mas a arma mais poderosa dele é o imaginário humano, por meio da propaganda, por meio da mídia. E, mais uma vez, estou puxando muito o saco do Moore aqui. Mas, porra, cara, não é à toa que o quadrinho é o considerado o maior já escrito, porque, porra, é uma noção real. As pessoas vão enxergar mas a arma laser, aquele monstro gigante que ele teletransporta, Sim. mas no fim das contas, a arma mais importante do Ozymandias é o imaginário. E ele é tão inteligente que ele opera nesse imaginário. E ele é tão inteligente que ele soube afetar um ser que está acima dos outros Muito acima dele, humanos. né? Muito acima. Então, o Ozymandias, ele representa isso, ele representa o verdadeiro poder. Se você estiver pensando à luz do Watchmen, discussões sobre poder, né? Cada personagem vai ter o poder estabelecido em um espectro. O Ed Blake vai ter o poder dele estabelecido na força, tanto a força política quanto a força bruta Física. mesmo, força de fato. O Manhattan na sua quase onipotência, né? E por aí vai. E o Ozymandias, ele tem a sua força calcada no campo simbólico, na inteligência. Tá? Isso acho muito bem trabalhado. Agora, é um cara cafona pra boné, né? Porra, aquela. Cara, eu vou te falar Meu, de todo o escalão de personagens, o que eu brincadeira, acho gente, mais mas difícil você conseguir gostar é. é o Ozymandias, cara. É o mais difícil de você conseguir olhar e falar, cara, tu entende e tal. A decisão que ele tomou, o nível do sacrifício, mas, cara, não tem como Não é um personagem não tem como gostável. você conseguir olhar e falar assim, não, pô, mas ele e tal. É difícil, velho. É. É Mas eu difícil conheço gente que porque gosta muito dele, viu? é perigoso. Perigo. Eu já falei pra esse cara, é perigoso isso aí. Isso a gente comenta no segundo episódio, mais quando a gente Sim, no termina segundo de episódio. elucidar o final da trama, né? Vamos supor que vamos dizer que o primeiro episódio seja os capítulos de 1 a 6 e o segundo de 6 a 12 para fechar, né? Sim, no Isso a gente quadrinho. comentou na época porque o Ozymandias ele aparece pouco ou quase nada ao longo de 10 capítulos, né? Você vê, mesmo nos quadrinhos em que ele aparece, ele tá em segundo plano ali e tal, e inexpressivo muitas das vezes. E eu lembro que como eu já conhecia a história, você também, relendo, você conhecendo o final, né? Você Uhum, consegue sim, enxergar pontos na narrativa que possivelmente te diziam quem era o vilão da história. E justamente. isso fica muito evidente no Ozymandias. Naquela cena aí, se a gente comentou onde está tendo a reunião
da segunda geração de vigilantes, né? Que o Capitão Metrópole mostra o plano dele e o Ed Blake esfrega na cara de todo mundo a inutilidade dos vigilantes, dos super-heróis, né? Ele queima o mapa e o Capitão Metrópole e a galera vai embora e o Capitão Metrópole fica dizendo: não, pessoal, volta para cá, isso aqui é o mundo, alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa. E aí o bom e velho Ozymandias, que já é extremamente egocêntrico, Sim. dotado de muitos recursos, Não se e engane, já se extremamente acha egocêntrico. e ele já se colocava acima da humanidade de fato, né? Você vê lá em plano de fundo tá o Ozymandias assim, ó, pensando e refletindo sobre o que aconteceu e sobre o que o Capitão Metrópole está dizendo. Então ali dá a entender que a partir daquele momento onde ele começa, ele abandona essa visão simplista de consertar a sociedade a partir da atividade super-heróica, porque ele se aposenta 2 anos antes da Lei Kinney, né? Que colocou os heróis na ilegalidade, e ele passa a colocar ele passa a colocar em prática um plano extremamente maquiavélico, mas que traria algum resultado relevante para a mudança do mundo, né? Sim, justamente. Porque ali ele se coloca como o homem que impediu o holocausto nuclear e impediu a extinção da humanidade, né? Justamente. E no final, a gente já discutiu isso aí, não vou ser repetitivo, né? Sim. Não é simples. Você não sabe se está certo ou errado. Você fala, pô, mas o que ele fez é condenável, tá? Mas ia fazer o quê? Mas é condenável. Mas Sim. ia fazer o quê? E você não tem, cara, não existe conclusão para a solução do Ozymandias. Isso é muito foda. É porque é legal. Não existe solução. Cara, não adianta, você pode calcular Sim. o que você quiser. Não tem solução. É um dilema filosófico colocado ali, assim, que não tem solução. Mas aí, para nossa audiência entender, os rumos que a Guerra Fria toma no quadrinho são diferentes, é o mesmo contexto, mas os rumos que a Guerra Fria toma no quadrinho são diferentes do que a gente vivenciou aqui no mundo real, né? Aqui, Sim. Graças a quando Deus. o Dr. Manhattan vai embora, graças a Deus, justamente. Quando o Dr. Manhattan vai embora, a disputa bélica ela se acirra num ponto em que o holocausto nuclear era inevitável, né? É diferente de Sim. você enxergar os Ozymandias num contexto de Guerra Fria do mundo real. Ah, mas nunca chegou assim 95% de chance. Não, mas ali chegou a 99% de chance. Quando o Manhattan vai embora, que a União Soviética começa no mapa mundial ela começa a avançar rumo a outros países que eram de influência norte-americana, entra no Afeganistão e tal. Você vê que a guerra está caminhando para o seu ápice. Então era inevitável Justamente. a decisão, saca? Eu não estou dizendo que eu concordo com o que o Ozymandias fez, jamais faria. Mas se não fizesse. talvez o Capitão Metrópole talvez estivesse certo, alguém tem que fazer alguma coisa. E dentro das possibilidades ele fez, né? Sorte de quem ficou vivo, né? Depois da explosão do monstro ali. Pois é, e matematicamente tipo, é muito bizarro, cara. Se você for olhar à luz da razão bizarro. matematicamente, né? Não olhando a parte humana da coisa, matematicamente o que ele fez tem sentido, né? Ele sacrificou alguns para poder preservar o restante do rebanho. Mas é uma parada trágica do mesmo jeito, né? É o dilema do trem, né? Você tem um trem e ele tem lá uma bifurcação. Não sei, o pessoal do trem aí depois me corrija, né? Mas de um lado você tem 20 pessoas, do outro você tem uma. Você vai jogar o trem em qual pessoa? Sim. Aí a pessoa, mas não, você tem que escolher, cara. O trem tá indo, ele vai para algum lugar, ele vai matar uma ou vai matar 20. A pessoa fala, Calvio, claro que eu sei a resposta. Eu vou jogar que tem uma pessoa, mas essa pessoa é seu filho. Porra, Mas aí é essa foda. pessoa é uma criança e o resto são idosos. São 20 idosos e uma criança. Você vai matar quem? Cara, é porque assim, Porra, idoso é matemática. sacanagem, cara. Idoso é foda, pô. Não, então, mas, cara, são 20 idosos de 90 anos estão em doença terminal e uma criança. E aí, vai matar os 20 ou vai ficar com a criança? Vai matar a criança. O que você vai escolher? Cara, assim, dá pra jogar muita camada de coisa. Sim, sim. E o jogo do trenzinho é o que acontece com os Ozymandias. Beleza, matou 6 milhões, né? Não lembro. 5 milhões, 3 milhões, não Ele lembro mata agora. na casa dos milhões ali, né? É dos milhões. Assim, mas você vai Mas ele trocar. salva bilhões, né? Salva bilhões, e aí, cara? Ele tá errado? Mas você não sente que tá correto ao mesmo tempo. Então Mas não é porque, tem. assim, dentro do nosso patamar humano, da nossa visão mais humanista ou romântica da humanidade, você não se coloca. Você não quer ser o cara que aperta o botão, Não, né? é isso aí. Tanto que o Coruja ele olha e fala:
Ele se rende, Mas ele né? não seria o cara que apertaria o botão, entendeu? Ele se Mas ele se rende. rende, assim, ele se dobra de joelho, é uma situação que ele não quer. A Espectral é a mesma coisa. O Rorschach, ele se nega a aceitar, e o Manhattan, ele simplesmente tá acima dessa questão. Sim. Então, e cara, o que eu queria falar sobre isso é que o Ozymandias, ele tem duas reações que assustam muito. Quando a gente falou que é um personagem que não é muito gostável, gente, não é que o personagem é ruim. Ele é um dos personagens mais interessantes. Ele é foda pra caramba a concepção. Mas o fato dele ser um cara, assim, tá muito longe do nosso radar, eu acho, assim, pelo menos para mim, pro Felipe, é um cara que ele é extremamente egocêntrico e do tipo, ele não tá nem aí mesmo. Ele realmente não está nem aí para a humanidade. Ele está aí para a humanidade no sentido de conseguir o que ele quer. O sonho dele é de unir o mundo como um Alexandre o Grande do século XX. Mas ele não tá nem aí. E aí eu cito duas cenas. Quando ele fala que eu vou ficar me lamentar muito pelas pessoas. E você vê que não tem Não mentira tem pra emoção cacete. nenhuma nisso, né? Não tem. E ele comemora, né? Fala, eu consegui. Sim. Tipo, porra, cara, você acabou de matar milhões de pessoas, cara. É. Você vê que o discurso é completamente incoerente. Ele dá um sorrisinho, tipo, ele fica feliz de ser o Alexandre o Grande. Então, o interesse dele está em deixar o nome dele, o legado, né? E Sim. outra é quando ele para tudo e ele tá só com Manhattan e ele fala, pô, cara, fiz a coisa certa. Aquela cena é uma das mais misteriosas, né? Que até a resposta do Manhattan é Ele bem diz, enigmático, né? eu fiz a coisa certa, não fiz, você vê que paira a No dúvida final, nele, né? né? No final, É. né? No fim, ele fala, no fim eu fiz a coisa certa. E o Manhattan fala, nada nunca acaba, né? E o Manhattan fala, E eu entendo sem compreender ou julgar, uma coisa assim, ele diz, sem alguma condenar. coisa assim, sem condenar isso. E ao mesmo tempo, então, que ele é o mais inteligente, ele é um cara egocêntrico, ele não tá nem aí para a humanidade, ele tá interessado no legado dele, como Alexandre o Grande, né? Não, E e digo o. mais, cara, nessas cenas finais aí, depois que o Manhattan vai embora, né? Mata o Coruja, o Rorschach vai embora. Aí tá o Coruja espectral e o Ozymandias fala assim: tem muitos aposentos na casa, aproveitem as acomodações e tal. Eu vou me isolar nos meus aposentos para refletir sobre os próximos passos para onde eu guiarei a humanidade Isso, com a minha utopia. cara, Então é isso é um aí. delírio de grandeza absurdo, cara. Você vê que Bizarro, não é bizarro. por amor à humanidade, Até porque ele mas é um delírio de despreza a grandeza. Ele humanidade. despreza a humanidade. É a arrogância do elitista intelectual, né? Isso. É As pessoas estão abaixo o. de mim, é o É, gado, né? E tal. sim, Nessa cena isso. fica bem os motivos que o levaram a tomar essa decisão não são tão nobres assim, né? Os Sim. resultados são, ele salvou as pessoas. Mas a motivação é arrogante, é soberba, né? A motivação dele é ruim. Você pode até falar, porra, mas ele salvou. Tudo bem, mas quando a gente coloca ele como imoral materialista, é porque ele é imoral, cara. Ele não tá interessado em salvar as pessoas, no bem comum. Sim. O bem comum, ele tá interessado nele mesmo. Não tem nobreza na Não tem, motivação, né? não tem nobreza nenhuma na motivação dele, mas salvou a humanidade. Então, assim, tá aí o brilhantismo do Moore em deixar você muito confuso, porque você pode bradar aos quatro ventos que o Ozymandias está errado, mas ele não tá ao mesmo tempo. Sim. Isso é muito foda. E ele é o vilão, cara. Ele é o vilão. Assim, cara, ele como vilão é um negócio incrível. Não sei se tem algum mais interessante que você lembra assim de cabeça. De Mas ele quadrinhos? não, de tudo, cara, assim, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom, assim, o jeito como o Moore surpreende as pessoas com o Ah, sim, Ozymandias, né, com a a vilaneza construção do do. Ozymandias, a construção, isso. Porque quando você assiste Watchmen ou lê, essa parte do vilão é um suspense, né? Um suspense, fica Porque bem, não é fica tão muito bem evidente, né, preservado até o final. até o Eu final, lembro é que eu me isso choquei mesmo. quando você olha e fala, caralho, mas era ele, cara. Pois O é, maluco era do esquadrão, ele era da segunda geração de heróis e tal. Ele, porra. Então funciona também como uma puta história de suspense. Além, muito, cara, nas muito. primeiras camadas, a questão do suspense de quem seria o matador de mascarados ou quem estaria Pois é, arquitetando isso aí, você
não desconfia dele, né? Até porque tentaram matar ele também no quadrinho, né? Ele arquitetou Justamente. encenou até uma tentativa de homicídio pra cima dele e tal. Funciona bem demais, cara. Quando o Pois é. roteirista é talentoso, né, cara? Ele pega Tem que personagens. dar esse crédito O, pro o cara. talento, o Alan Moore eu não concordo com suas convicções políticas, mas ele é um escritor extremamente talentoso. Pois é. E se você já sabe o final, ou se você foi pego de surpresa agora, porque a gente avisou, mas você insistiu em prosseguir nesse programa, sem ter lido a história, não se preocupe que mesmo sabendo deste fato, não o torna menos interessante. A Não, segunda pelo vez, contrário. mesmo sabendo o final, você ainda gosta do arco que se constrói até o desfecho, cara. É fantástico. E Ozymandias, então, nosso imoral, né, materialista, com a sua veste de moralidade, que nos deixa extremamente confusos. Mas tem alguém que não tem muita transigência, né, na sua leitura de moralidade, mas que é tão moral, que se torna intransigente Sim. e prejudica. Se Ozymandias, sendo imoral e com a sua pretensa capa de moralidade, ele nos deixa confuso, o Rorschach, com a sua capa de extrema moralidade, mesmo assim nos deixa confuso, porque ele traz problemas, por ser assim, e traz situações imorais é, com a sua moralidade exacerbada, né? Então vamos falar desse cara pô, cara, o Coruja é o meu favorito, acredito, mas o Rorschach é o que mais eu acho interessante, porque ele Eu acho o traz aí Rorschach o mais icônico, cara. é o mais icônico de todos. Comediante e o Rorschach, eles estão, assim, Sim. competindo de maneira acirrada para ser icônico, né? Mas o Rorschach, muita gente, assim, adora esse personagem, eu acho ele incrível, a construção dele, e principalmente ele é o que mais traz a profundeza psicológica Sim. para um personagem. Cara, é assim, O agora background você vai dele é para muito as bem trevas, trabalhado. né? Sim. E aí, Felipe, aquela máscara condiz com ele, aquela loucura toda, aqueles cachorros. Cara, eu gosto porque ali você vê muito. Ele é o primeiro personagem a aparecer, né? O Sim. quadrinho. A segunda página do quadrinho é ele no apartamento do falecido comediante, onde ele tá investigando e tal. Que tem o título de A Meia-Noite, Todos os Agentes. E É isso. aí eu acho legal porque ali você. E aí ele já rouba, ele já toma de assalto, ele ganha a simpatia do leitor, o uniforme, toda a construção visual dele, o design dele é muito elegante, né? O desenvolvimento dele, você sente nas cenas em que ele tá na cadeia, tendo que conversar com o psiquiatra, lembra? Porra, essa cena é maravilhosa, Ali é o cara. suprassumo, porque você entende, você vê quem é Kovacs, quem era o Walter Kovacs, o ser humano que, por causa de uma vida traumática e de eventos tão traumáticos que ele testemunhou, o Walter Kovacs morre, né? Então já não existe Uhum, mais, tanto com ou sem máscara, só existe o Rorschach. Então sim, você acaba compreendendo porque o nível de traumas tão grande que faz com que uma pessoa tome atitudes extremas. Então sim, justamente. o Manhattan, talvez, na nossa concepção humana, enquanto leitores, o Manhattan é omisso. E o Rorschach toma as rédeas da situação da maneira dele, e não tem como você dizer que ele está errado, porque os eventos que o levaram a ser quem ele é são extremamente traumáticos, né? A leitura de mundo desde o seu nascimento, ele é filho de uma prostituta, não teve pai, então bullying na escola o tempo inteiro, porque ele era estranho e tal, e já cresceu como um adulto completamente estranho, com uma visão social muito complicada, vamos dizer assim, para usar de um Uhum. eufemismo, né? Uma visão complicada. Porra, é E aí, complicado. quando ele testemunha eventos, o próprio evento que o leva a criar a máscara do Rorschach já é um evento trágico, né? Quando ele testemunha o assassinato de uma vizinha, ele lê no jornal, né, que uma mulher foi assassinada na portaria do prédio, e as Uhum. pessoas viram, muita gente fechou a janela para não escutar os gritos dela, alguns nem foram olhar, mas muitos ficaram ali assistindo e ninguém ligou para a polícia e viram a mulher ser assassinada e ninguém fez nada. Eu acho que essa é o que
talvez seja uma linha de interpretação do personagem. Como assim as pessoas veem o mundo decadente como ele é? E tem que lembrar que é o pano de fundo dos anos 80 nos Estados Unidos, auge do consumo de drogas Sim, e a sociedade extremamente decadente. E ele fala, cara, como é que vocês conseguem olhar para isso e não não fazerem fazer nada. nada? Eu É, acho que é isso que é o que mais incomoda. E é isso é verdade. que o impediu de se aposentar e ter uma vida confortável. Ou de, né, Sim. como Coruja, ele diz que o Ozymandias, inclusive, prostituiu o ideal, Uhum. fazendo mídia e ganhando dinheiro com a figura dos heróis, né, explorando da forma mais marqueteira possível o heroísmo, que para o Rorschach Sim, é um sim. ideal, para o Ozymandias ele interpreta como uma forma de ganhar dinheiro, né? Exatamente. E o Rorschach ele não consegue se aposentar porque ainda que se aposentasse, ele conseguiria, ele continuaria enxergando o mal do mundo e não conseguiria fazer vista grossa para isso, né? É, Justamente. a forma como ele age é bastante incisiva, né? A forma como ele trata os criminosos. No começo ele prendia, dava umas porradas e tal, depois ele começa a ser extremamente violento, né? Não que ele Sim. veja pra, não, não é, ó, ele não gargalha de prazer por trás da máscara quando ele tá sendo Tipo violento, comediante. tipo É, comediante. diferente do comediante, isso é É importante falar. a violência que ele propaga é diferente da do comediante. É uma Uhum. violência cujo o objetivo final não é sentir prazer, mas Punir o mal. é punir o mal. O mal deve ser punido. Então, quando tem a cena que ele entra no bar e ele fala assim: vou buscar informações, vou vasculhar o submundo. Eu não durmo, eu passei tantos dias, tantas noites sem dormir e tal, mas consegui informação. Então, tem uma cena que ele entra no bar, cara, e ele começa. Eu acho que eu sei que você quer. Faz pouco caso dele, né? Seu maluco e papapá. E aí fica um silêncio, assim, cara. É engraçado o talento da narrativa do Moore com a construção gráfica do Dave Gibbons. Você Sim, consegue enxergar aquilo como um filme, uma cena de suspense, tensa pra caralho. Porque aí você vê os personagens olhando com a cara de espanto, tipo assim, caralho, fica quieto, cara. E aí é como se você conseguisse escutar o silêncio do caminhar, dos sapatos do Rorschach, tamanho o suspense da tensão, né? situação, É, a aham. tensão no ar, as pessoas suando frio e tal. Aí ele chega no cara e o cara vira para ele e o cara tá com um copinho de bebida. E ele aperta a mão do cara e quebra o copo na mão do cara, assim, e o Sim, estilhaço entra na mão do cara e o cara começa a gritar, para! E ele calma, assim, no controle da situação, saca? E sim, ele, porra, ele dando porrada no submundo do crime até conseguir a informação que ele quer para encontrar. E assim, com a mesma dureza ele age quando ele tá investigando o sequestro da menininha, que é outro evento extremamente traumático, né? Ele começa a ver talvez a parte mais negra da humanidade, mais trevosa da humanidade. Ele enxerga, ele sim, testemunha isso aí, porque ele tá mexendo no submundo. É aquela frase nietzschiana, né, cara? Quando você contempla o abismo, toma cuidado, porque o abismo sim. contempla de volta. E o Rorschach contemplou muito o abismo e ele caminhou nas trevas, então ele enlouqueceu de vez, né? Segundo o seu psiquiatra. Ou talvez ele seja um cara com uma razão muito bem definida, né? Sim. É Mais do uma, que os é, outros. é uma intransigência, né? O Rorschach, ele é como olha só as capas, né, cara? O Blake tinha uma capa patriótica e moral e era extremamente amoral e podre. O Ozymandias tinha uma capa de também de uma moralidade, de um sentido, né? De um projeto para o mundo que na realidade se voltava para ele mesmo. Para ele mesmo, É justamente. sempre as capas são contraditórias. E o Rorschach tem uma capa de moralidade e coisa, mas, né, e, sei lá, luta contra o crime, mas ao mesmo tempo aquilo às vezes extrapola, né? Aquilo causa dano e ele acaba entrando em contradição às vezes, mas ao mesmo tempo que ele Ah, age ele entra em sobre contradição várias várias vezes. vezes. Ao mesmo tempo que ele age contra o que é, se você parar a pensar? Contra criminosos. Então, peraí, ao mesmo tempo, igual os Imandias, porra, cara, mas ele matou, mas ele salvou a humanidade. Aí você pensa, pô, o Shark ele é implacável e extremamente brutal, mas é contra criminosos. Então, mas você Sim, fica incomodado, ao mesmo tempo você fica incomodado, mesmo que você seja da linha mais, né, vamos, tem que descer pau mesmo, que se você for dessa linha, você, sim, mesmo assim você vai falar, cara, mas cara, ele é implacável mesmo, né? sim, Fica um pouco assim incomodado. Mas isso que é a graça, né? Fica essa dualidade e tal. E o Rorschach, ele nasceu já, eu digo mais, eu não digo só que ele contemplou, ele nasceu no abismo.
Ele viveu uma vida fodida, assim, todo momento. Não teve um minuto de paz. Ele era desprezado pela própria mãe, apanhava, é, totalmente, sei lá, não tinha muita, como se diz, habilidade social, né? Era um cara difícil. E depois ainda ele viu coisas absurdas, né, no submundo. Então, o Rorschach é um cara que navega nos quadrinhos, é o cara que navega pelas sombras sempre, né? E mesmo assim, ele não deixou de querer punir o mal, né? Diferente do Blake, que é um cara que Eu, quer fazer. eu vou trazer um assunto, a gente reflete sobre isso aí. As incoerências dentro da sua intransigência, ele tem algumas incoerências que inclusive, contribuem para que o personagem soe mais interessante ainda. No começo no primeiro capítulo, eu acho, quando ele tá. Porque tem umas narrações em off dele, né? Que são Sim. interessantes. Ele fala que as ruas estão sujas de sangue e prostituição, e sangue infantil, e drogas e tal. Então ele é uma visão de mundo bem fatalista, né? Uhum. E ele fala, em algum momento esse sangue vai inundar e vai subir até os prédios mais altos. E nesse momento as pessoas olharão para mim e dirão, salve-nos, e eu direi não. É. Então você entende que ele pune o mal, não nesse momento, né? Que ele pune o mal, mas não por amor ou por um apreço à humanidade, mas porque o bem são elementos opostos, né? O bem deve ser exaltado e o mal deve ser punido, com rigor, Uhum. inclusive. Sim. Mas aí tem uma passagem que é engraçado, cara, porque quando a menininha, ele narra pro psiquiatra como foi que o Rorschach nasceu, né? E ele fala que ele estava investigando o sequestro de uma menininha. E ele Uhum. fala, eu prometi, não, a palavra que ele usa não é me sensibilizar, é como se a questão tivesse tocado ele. Ele virou uma Sim. questão pessoal. Eu prometi à família que ia trazer a garotinha de volta. Então ele se importa. Sim. Tá Não, ele se vendo a importa, é. incoerência? Tá vendo a Justamente. incoerência da parada? E dentro da intransigência dele, isso não tem no filme, tem no quadrinho. Quando ele vai preso, ele mora de aluguel num prédio que é todo decadente e tal, e a vizinhança direto reclama pro senhorio Odeia que o ele. apartamento dele fede e tal. Sim. E aí, quando o Coruja solta ele, o Coruja e a Espectral soltam ele na rebelião da prisão, ele fala que ele precisa ir no apartamento, pegar o diário dele, que ele deixava escondido, né, embaixo do chão ali do apartamento, e ele precisa pegar o uniforme reserva, que é Sim. o uniforme mais sujo e imundo do que o outro que ele usava, né? Sim. Aí quando ele chega lá, e aí quando ele vai preso, o senhorio dele dá uma entrevista na TV e diz que ele era todo estranho, que ele tinha A tentado mulher, a molestar mulher, lembra? ela. A É. mulher fala, ele é muito estranho, eu queria mandar ele embora faz hora, ele tentou me molestar e tal. E aí quando o Rorschach e o Coruja entram no apartamento, ele veste a máscara e a mulher entra e fala, o que você tá fazendo aqui? Aí ele fala, você mentiu pra polícia a meu respeito. Eu Aquela nunca... cena é ótima. O apartamento fede, concordo, mas eu nunca tentei violentá-la sexualmente. E aí a mulher fica com medo dele. Sim. E aí o Coruja fala assim, não, cara, deixa pra lá, vamos pra lá. Ele, não, isso é uma mancha na minha reputação, não posso fechar os olhos. Aí entra a intransigência dele, não Sim. posso fechar os olhos, porque ele fala assim, não, você diz pras pessoas que eu sou um abusador, e eu não sou. E você sabe Uhum. disso, e eu não posso deixar passar em branco. E você vê que ele vai tomar alguma atitude violenta em relação à mulher. E aí entra as crianças da mulher, velho. É, Entra os sim. filhos dela. E ela fala assim, mãe, o que tá acontecendo? Aí ele olha e você vê o gatilho de quando ele era É. moleque. E ele via, né, a mãe dele se prostituindo e tal, e ele meio que se coloca no lugar das crianças. Pô, cara, eu vou fazer o Sim, mal, justamente. eu vou me vingar dessa mulher, mas e as crianças dela? Saca? É É. tipo assim, o que eu vou fazer na cabeça dessas crianças? Aí ele olha assim e vira as costas e deixa passar, saca? Então, mesmo dentro Sim. da intransigência dele, há incoerências que o tornam humano ainda. Sim, ele é Ele não é o extremamente justiceiro da humano, né? Marvel, entende? O Não, não. justiceiro da Marvel, ele não Ele é é um anti-herói, 100%. né? Ele é um anti-herói, mas ele não é Um anti-herói. desprovido o senso de justiça dele ainda o permite observar as coisas de uma forma complexa, né? Sim, Porque se ele fosse 100% intransigente, ele tinha dado uma surra na mulher, justamente. né? Ele A seria o despeito Blake. dos filhos dele, seria o Blake. A despeito das crianças dela estarem ali, ele teria dado uma surra na mulher e foda-se, mas ele dá um passo atrás e não, beleza, ele estuda a situação e ok. Acho interessante quando eu li isso aí, porque no filme tem essas pequenas nuances que não estão presentes no filme, que não tornam o personagem tão interessante quanto deveria ser, não concorda? É, no quadrinho não se compara, assim.
Aí o Moore, no quadrinho, ele vai num abismo bem mais profundo. Tanto que a conversa do psicólogo, do psiquiatra, perdão, ela é muito longa, ela tem partes próprias no quadrinho. Tem do Sim. filme. O filme é só uns lances ali, né? É, mais rápido. Mas o quadrinho é uma das partes mais legais, assim, Interessantes, né? interessantes. Então você que vai ler o quadrinho, preste atenção que essa é uma parte muito bacana, assim, de profundidade psicológica. Porque E é um negócio, é é um isso, elemento crescente ou decrescente, né? Quando o psiquiatra conversa com ele quer saber quem era o Rorschach, como é que o Rorschach nasceu. justamente. E ele diz, mas você atua já tem tanto tempo e tal, né? Mas naquela época já era o Rorschach. Ele fala, não, naquela época eu era Kovacs brincando de ser Rorschach. Eu pegava leve com os criminosos e tal. E aí, conforme ele vai testemunhando eventos trágicos e traumáticos, né? A violência dele vai crescendo e a forma como ele pune o mal passa a ser mais incisiva, né? Até que ele Justamente. abandona completamente a figura do Kovacs e passa a viver só como Rorschach. Não à toa, quando a polícia prende e tira a máscara, ele fica gritando, devolve o meu rosto, né? É, Ele já não se isso enxerga mesmo, mais cara. como, entende? Os elementos, a máscara na verdade é o Kovacs, né? Mas quem ele é Sim, de fato é o Rorschach. justamente. E isso é muito interessante. E aí, eu acho que uma coisa para fechar bacana ali do Rorschach é uma contradição que eu vou falar aqui que eu não sei se muita gente pegou, cara, que é um detalhezinho assim que tá no material extra entre os capítulos. Então, leia, cara, gente, leia os materiais extra que tem entre os capítulos, que são Eles muito complementam muita importantes. coisa, né? Complementam e são importantes para você entender o mundo ali que está sendo construído. Tem na edição definitiva do quadrinho, então, que é a única que você vai encontrar, basicamente, Sim. né, agora. Mas o Kovacs, no seu relatório psiquiátrico, e uma carta que ele escreveu para a escola, eu não lembro agora certinho. Mas no final, se vocês lembram da trama, no final ele é o único que diz não. Ele diz: não vou compactuar com o que o Ozymandias A fez. utopia de Weidit, né? Matar alguns para poder salvar toda a humanidade. Eu não compactuo, mesmo que isso cause destruição total, eu não vou compactuar com o mal, né? Mas Não tem uma faço cartinha dele, acordos não mesmo faça diante do acordos, Armagedon. justamente. Mas na cartinha dele, ele manda uma cartinha e diz: ah, meu pai deve ser um cara legal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele Isso é fala da bomba pesado, velho. atômica. Então, mas ele fala da bomba atômica, fala assim: eu acho que tá certo terem lançado a bomba atômica para salvar os soldados americanos, que se não tivesse lançado a bomba atômica, ou seja, ele meio que defende o conceito de você sacrificar a vida de alguns em prol de salvar a vida de. É uma coisa que tá numa sutileza ali, cara. Mas você vê Pois, que mas existe uma é a situação contradição. diferente porque a do Weidit é uma mentira, né? É uma grande mentira. Pois é, mas digo assim, ao mesmo tempo, alguém falaria, não, mas é a mesma coisa, você está sacrificando alguns para salvar tanto, não só de americanos, de japoneses que seriam mortos de uma invasão à ilha principal, não sei o quê, tal, tal, tal. Mas aí você fala, pô, peraí, cara, mas ali o pequeno Kovacs está defendendo de maneira integral o uso da bomba atômica. Sim. E ali no White, você tem toda a razão, ali no caso é uma mentira, etc. Tá? Muita gente que vai estar ouvindo vai falar, ah, mas a bomba atômica também. Não, gente, mas assim, tá. Vamos simplificar um pouco a situação. Né? Ali você tem claramente uma razão oculta, né? Que é isso que o Rorschach fica muito aborrecido, mas ele nem cogita a ideia de calcular Não. como ele faria com o uso de armas nucleares numa guerra, para evitar mais mortes. Então ali o Rorschach ele é intransigente porque está dentro do radar, né, sei lá, de cálculo moral dele, né? Sim. Enquanto a bomba atômica tem um lastro na Segunda Guerra, tem um lastro de moralidade que foi colocada, né, por causa do contexto de guerra, ali você não tem esse lastro de moralidade, então, por não estar nesse lastro de moralidade e estar fora do radar do Rorschach, ele simplesmente nem cogita a ideia de fazer algum acordo. Então, é um detalhezinho, mas que mostra como a natureza dos personagens, não só do Rorschach, mas do resto, ela é uma natureza complexa. Ou seja, é, não existe o bem e o mal de uma maneira tão maniqueísta. As coisas são, e às vezes os personagens entram em contradição por detalhes que estão contra a motivação deles, né? E você vê, por exemplo, o Ozymandias com o discurso de salvar a humanidade, mas que faz tudo para si,
você tem o Blake completamente amoral, né? Mas que se espanta com algo que é tão amoral quanto aquilo que ele fazia, mas que tem um cálculo de, sei lá, de salvar mais pessoas. E você tem um Rorschach que mesmo não que quer a moralidade em tudo, mas que acaba causando destruições, né, por não negociar, não ser ter um meio termo, não ser capaz de fazer um meio termo. No fim das contas, Felipe, eu acho que o personagem mais moral de todos é o Coruja, Sim. para mim. No fim das contas, é o cara mais moral de todos, cara, porque o resto entra numa grande nuvem de distorção que acaba afetando os outros, né? Coruja, as contradições são muito internas, né? Então, A é visão de isso. mundo dele soa mais ingênua em relação à dos demais, né? Justamente, justamente. Mas todos são, para a gente, né, fechar, né? Todos são brilhantes e todos são muito bem escritos e todos são, eu acho que colocaria no mesmo peso do que se pode extrair em discussões filosóficas. Tanto que a gente está aqui a 1h45 já, ou depende da edição, 1h40, falando sobre esses caras. E dava para fazer um episódio para cada um, se a gente fosse estender isso aqui, né? E fecha aqui um grande ciclo, né, cara? 4 Porra, grandes episódios aqui. E eu espero, falando com a nossa audiência, dialogando diretamente, eu espero que seja tão legal a experiência de vocês escutarem o podcast, quanto é pra gente aqui gravar. justamente. Porque a gente estabelece pauta, a gente dialoga em off aqui e tal, a situação ela toma seus rumos próprios, né? O processo criativo, Sim. insights que não passam no radar durante a criação de pauta, a elaboração de pauta, eles começam a pipocar aqui. Eu acho isso fantástico. Então, que a nossa audiência compartilhe ao escutar dessa empolgação tamanha que a gente tem aqui ao ler a obra, ao ter insights e ao debater questões. E nesse sentido, eu comento a galera justamente a dialogar junto às páginas ou deixar comentários na própria plataforma do Spotify, para a gente fazer com que esse tempo aqui ele cresça, ele gere mais frutos, né? Essa intenção de debater grandes obras, assim como a gente fez com o Watchmen, a gente vai dialogar sobre grandes filmes, sobre grandes livros, séries, discos icônicos que Sim. contribuíram para o conhecimento cultural e tal. Então, continue seguindo a gente, porque dentro desse ciclo, dessa quadrilogia de Watchmen, né? Porra, Muita coisa legal virá caralho, ainda. foi bastante coisa, cara. A gente gravou, tá no total ali 8 horas quase, 7 horas e pouco de material sobre o Watchmen, né? Se for somar Sim. tudo. E se você não leu, né, o quadrinho, leia o quadrinho, gente. Vale muito a pena. Veja o filme. Não veja a série da HBO, não, brincadeira, pode ver se você quiser. Mas tá tudo ali, cara. A gente fala de tudo dos outros episódios, cara. Felipe, nós fizemos um trabalho, a gente fez um trabalho completo aqui, cara. A gente varreu tudo que dava sendo um podcast, né? Então, cara, fico muito, muito feliz. É uma satisfação ali estar fechando essa série que é uma de várias, né? Sim, inclusive a gente Escute do Mouse, que tá muito aceita legal também. Vai ter muita coisa sugestões desse de, tipo. de, de obras, surgiram obras para a gente debater e abordar aqui nos episódios de podcast. Vai ser muito legal conhecer o que a nossa audiência, o material que a nossa audiência consome, seja filme, quadrinhos, literatura, música. Tragam sugestões aí para a gente abordar aqui também, pô. É um convite à Pois nossa é. audiência para que participe conosco aqui desse processo criativo. E não podia deixar de ser uma quadrilogia, né? É o Watchmen, né, cara? A gente fala de cultura pop e não dedica um bloco grande para o Watchmen, a gente vai receber muito xingão, né? Porque é O quadrinho simplesmente mais a maior icônico de obra todos de os tempos. quadrinhos já feita. Então, o mínimo que a gente teria que fazer, a gente fez, que é fazer um, um episódio, né? Um conteúdo um pouco mais extenso sobre essa obra. E eu, cara, como você falou, é muito legal a gente poder ter insight enquanto a gente está gravando. E justamente muita coisa saiu da pauta, porque a gente vai conversando e vai surgindo muita A coisa coisa. toma vida própria, né? Toma vida própria, cara. E assim, não tem. Cara, você chegou até aqui, você vai falar, mas tá faltando isso, tá faltando aquilo. Não tem como esgotar tudo, velho.
Você vai ter que ler o quadrinho e vai extrair também muita coisa. Então, como o Felipe falou, participa, cara. Manda mensagem, perdão, manda mensagem e vai conversando com a gente que a gente vai continuar fazendo os rescaldos, mesmo que a gente esteja falando de outra coisa. Chegou no episódio 50, né, lá do podcast, você falou, mas eu lembro daquele do Watchmen, a gente vai comentar, tá, porque mesmo assim vai sair muita coisa. E é isso, cara, porra, fiquei feliz da gente poder fechar esse programa aí. E também da Trabalheira, né, que foi cara, o Watchmen foi uma saga isso aqui. Começou em dezembro, né? Meu Deus, cara, aconteceu muita coisa, estrada, não sei o quê, e problema com equipamento, mas no fim nós fechamos e foi muito bom, cara, valeu muito a pena, de verdade. Foi muito bom mesmo. É isso, estamos. Agora deu discurso de nostalgia, terminou os episódios. Nostalgia. Mas o podcast vai continuar, viu? O podcast vai continuar, gente. O próximo fica um mistério, tá? Mas fiquem ligados aí que vamos ter coisa muito legal aqui. Ou filme ou quadrinho, não sabe. Livro, vamos deixar no mistério aqui, tá bom? É isso, Felipe. Nós temos agora, como sempre, como é a nossa tradição aqui, nosso bloco cultural. Livros, filmes, programas de verão, discos, séries e coisa e tal. E você tem o que pra gente hoje, cara? Galera, eu vou indicar um filme que estreou na Netflix dia 1º de março. Então, já que o programa hoje foi dedicado quase que exclusivamente à análise filosófica, social e, por que não, existencialista de cada um dos personagens, quero te indicar o filme que saiu na Netflix 1º de março, chama-se O Astronauta, um drama profundamente existencialista e, por que não dizer, melancólico também, protagonizado por Adam Sandler. É isso mesmo, ator de comédia bonachão. Ele tem uma veia dramática muito forte, então recomendo que assistam esse filme. É um filme que tem um ritmo um pouco lento, é uma ficção científica, né? O Adam Sandler é um astronauta que está singrando de maneira extremamente solitária, tá aí o tema da solidão recorrente na cultura pop, sozinho no espaço há 189 dias, e aí ele começa a passar por um processo solitário e já quase na metade da sua missão, bastante tenso, que leva a reflexões existenciais e melancólicas muito pesadas, muito bem interpretado, a parte de ficção muito bem conduzida, tem um certo elemento fantástico que te deixa confuso se aquilo é real ou são os delírios da mente de um homem que já começa a enlouquecer com a solidão. Recomendo muito que a nossa audiência assista, é um filme muito bonito. Apesar da melancolia, ele traz mensagens existenciais bastante profundas e belíssimas, inclusive. Fica a recomendação, O Astronauta, protagonizado por Adam Sandler, disponível na Netflix. Ótimo, e se você vê Adam Sandler escondido, que nem eu, assista, mas não conte pra ninguém. Mas o Felipe me influenciou muito a dar uma chance pro Adam Sandler, cara. E eu vou ver esse filme aí. Assim, Adam Sandler é uma daquelas coisas que é modinha você falar mal, né? Mas Sim. quando você descobre as coisas boas, você começa a entender o valor, né? Ou seja, galera, para um pouco de ir na onda e vê lá, cara. Dê uma chance que vocês vão gostar bastante. Adam Sandler, o Felipe, eu também ficava nessa besteira de ficar, Adam Sandler. Vai, cara, vai que o Felipe tem razão nessa aí, tá certo? Você não vai gostar do pastelão, beleza. Mas o Adam Sandler tá vindo com outro pacote de coisas, né, de outro estilo que tá bem legal, né? Tá? E a minha recomendação, muita gente vai achar mas todo mundo já viu. Mas eu não tinha visto, cara. Que é a série Game of Thrones. Cara, eu tô vendo agora. Eu tinha muito preconceito. Vou confessar pra ti. Como um nerdola chato da galerinha do Tolkien, eu ficava, né? Martin, não sei o que, tal. Tô falando da série, tá? Não, dos livros. Livros eu não conheço, tá? Não conheço nem quem. Conheço o pessoalzinho que leu, mas nunca conversei sobre isso, tá? Estou cogitando, inclusive, ler as obras do Martin futuramente por causa disso, né? Mas, cara, Game of Thrones, se você. A minha mensagem não vai para quem já assistiu, gostou pra caramba, não é isso? Muita gente já viu. O Felipe já deve ter visto tudo, inclusive. Mas é pra gente que tá com esse preconceito intelectual de ver Game of Thrones, dizendo, porra, não beija nem o dedinho mendinho do Tolkien, Martin, mas não tem nada a ver, gente, é uma besteira.
O Martin tem um estilo diferente, um gênero diferente, tá? Inclusive, o pessoal dos livros fala que, pô, até acho que o Martin já falou sobre isso. Pô, não tem nada a ver comparar as duas coisas, porque o que eu escrevo é um tipo de material, o Tolkien é outra coisa, o Tolkien tá num outro patamar, tá num outro panteão, então, assim, é bobagem você fazer essa comparação. Tá, eu entendi o argumento, achei válido. E eu falei, bom, eu vou assistir esse troço aqui, até porque daqui a pouco o Felipe vai enfiar na lista de pauta o Game of Thrones, eu vou ter que estar com esse negócio assistido. E eu comecei a assistir, cara, e é muito legal. Assim, cara, recomendadíssimo. Tá? Para que você que gosta de cinema ou mesmo série clássica, não vai perder. Ela é realmente muito boa. Tem umas coisas ou outras, tá? Né? Beleza. Umas Vai ter. derrapadas de roteiro aí. Entendeu? Tem umas pataquadinhas, uns negocinhos lá que você vai ficar meio chateado, mas assim, a obra como um todo, as discussões ali, principalmente a dinâmica entre os personagens é muito bem feita. Tá? E o Martin tem umas sacadas muito legais, assim. Não sei se dos livros é muito superior, acredito que sim, tá? O cara que leu aqui não ficar espumando, né? Se você já leu Game of Thrones, manda aqui uma mensagem pra gente e fale se realmente os livros são muito superiores, né? É igual o Tolkien, assim, não dá pra você comparar os livros ao filme. O filme é muito bom. Tô falando do filme, o filme dos anos 2000, tá, gente? Não é essa porcaria dessa série Os da Anéis do Amazon Poder. Prime. Não é essa pataquada, não. Tô falando do filme. O filme é muito legal, mas os livros são muito superiores. Mas o filme é muito legal. Então acredito que Game of Thrones seja mais ou menos nessa linha aí, tá? A série é muito bacana, cara. Eu tô me divertindo pra caramba. Tô tendo um monte de insight legal ali com as histórias e então recomendo. Não percam esse preconceito. Tá? Eu tô falando mais com a galera do porão, né? Aquela galera ali da cultura clássica, né? Que tem preconceitos e tal. Não faz isso, cara. Vai que dá certo. Tá bom? Demorei agora nessa dica, né? Mas enfim. Felipe, eu sei que você está se coçando aí. Mande aí seus abraços e agradecimentos. Porra, e como eu já tô devendo aqui há um tempinho já, né? Quero mandar um abraço para uma grande amiga da audiência, amiga pessoal minha, sempre escuta os podcasts, acompanha as postagens tanto do Anatomia da Propaganda quanto do Além da Última Página, sempre traz as suas opiniões a respeito do que a gente tem comentado. Quero mandar um grande abraço para a amiga Thalita. Tá aqui, Thalita, não esqueci Ó, de você não, viu? Um abraço. Felipe tá com uma listinha para não ter problema com a galera. É verdade. Tá bom. E recados, temos algum da sua parte, Felipe? Alguma mensagem, alguma coisa? Vamos Não dar uma zerado. acompanhada nas nossas redes aqui, porque muita Sim, sim. indicação de material bom para você assistir, porra, num dia de semana que esteja mais tranquilo à noite. Dá uma olhada nas páginas ali, tem algumas indicações e sairão outras essa semana de bons filmes dentro de cada um com seu respectivo gênero, mas altamente reflexivos. Então, siga-nos nas redes aí e acompanhe as postagens. Pô, eu tô gostando das tuas postagens lá, cara, quando você faz uma síntese ali, tá legal pra caramba, velho. E, pô, acompanha lá, gente. Além da última página, tá com um material muito bom. E ao contrário de mim, nesse período, o Felipe tá produzindo bastante. Então, anatomia não tá saindo nada. Vai lá, além da última página, que tem bastante coisa saindo. E daqui a pouco batendo a meta aí, né, Felipe? Pô, Daqui a pouquinho. bem bacana aí, cara. E de mensagens, a mensagem que eu recebi do meu amigo Fernando Coutinho, que acompanha a gente aqui. Bom e velho Fernando Coutinho falou que, pô, fui começar, gostei muito do podcast, comecei a escutar, mas aí parei no meio porque tava dando muito spoiler. Aí vou ler o quadrinho e depois eu volto. Isso aí, Vi. Mas agora já pode Então, voltar, você já agora leu, já então, pode tem que escutar voltar. o restante. Aí também o mestre Ivan comprou o Watchmen, tá lendo e tá comentando sempre aí, tá? E é isso. Gente, bacana demais. Mandem mensagens, tá certo? Mandem mensagem no meu Instagram, né, do Anatomia da Propaganda, ou no Além da Última Página, que a gente vai ler aqui no Café Cultural. E é isso. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Fiquem bem, uma ótima semana, forte abraço e até mais.